Amém, irmãos. Tia, à vontade, viu? Oh, Pai Celestial, Pai que estás no céu. Oh, Pai, louvado, exaltado é o teu nome. Grandioso és tu, digno de honra e de louvor. Pai, mais uma vez na tua presença que estamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Oh, Pai, para desfrutarmos de ti, Senhor, com perdão das nossas falhas, ó Pai. Ó, dá-nos um coração quebrantado, Senhor. Ó, para aprendermos, Senhor, para estarmos, Senhor, na tua direção. Ó, através do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, o Deus que cura, que restaura, que faz todas as coisas. É tudo em nós. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela restauração de vidas. Oh, através do teu Espírito Santo, que nesta manhã, este grupo, oh, ser este grupo de estudo, Senhor, seja, ó Pai, invadido pelo teu Espírito Santo. Dá-nos sabedoria, Senhor. Oh, cuida da nossa mente, Senhor, que cai em nossa mente, em nosso coração, a tua palavra, os nossos lábios, para que as nossas atitudes, Senhor, sejam um prazer para ti, ó Pai. Oh, Pai, obrigado pelas tuas grandes misericórdias, Senhor. Amém. A cada família representada, sejam grandemente abençoados. Que através, Senhor, da tua palavra, seja, Senhor, o bálsamo por esta manhã, por este dia, Senhor, fonte de águas vivas, ó Senhor, trabalhando em nosso interior. Pai, é no nome de Jesus, obrigado por cada um, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, tia. Amém. Irmãos, né, antes de começar, eu queria passar para os irmãos, né, muito interessante sobre Babel, né, sobre os zigurates lá, não, onde foi construído a Torre de Babel, onde tem hoje, né, os zigurates, são aquelas construções antigas, né, e queria só passar para os irmãos, aqui eu salvei em PowerPoint, eu vou compartilhar com os irmãos, e só dar uma explicaçãozinha, assim, só no princípio, eu creio que os irmãos já conheçam, né, mas é Amém. mais para... Deixa eu colocar aqui. Os irmãos estão conseguindo ver? Não. Aí, Deu? sim, Amém. fizeram uma réplica, é isso? É, justamente, muito interessante, sabe, Tia? Nós vamos comentar sobre isso aí. É só para a gente ter uma ideia, né, mais ou menos, de como foi e como está a situação agora, né? É, Pessoas, porque tudo aquilo que envolve Torre de Babel envolve a gente fazer uma rebelião contra Deus, né? Torre de Babel nada mais significa que uma rebelião, né? sim. Pessoas acharem que conseguiriam alcançar o céu através da carne, né? E não do espírito. Achando que Então, Deus ia estar ali, né? justamente, né, tia? Tipo assim, um dos mandamentos de Deus é crescer e multiplicar-vos, né? Então era para o povo sair do mundo, né? E eles acharam que não, que era melhor ficar agrupado, se fosse acontecer alguma coisa, eles conseguiriam lidar com aquilo agrupados, né? Mas o interessante é que isso é um ponto positivo, Deus gosta disso, Deus gosta que os povos vivam em união. Por isso que Deus não destruiu esse povo, porque Deus poderia destruir esse povo totalmente também, assim como foi com Moisés, né? Quando o povo lá se revoltou, Deus virou e falou para Moisés: fala o seguinte, vai ficar só você, com a sua família, eu vou construir um novo povo através de você, eu vou destruir esse povo também. Daí Moisés vai, né, e faz aquela intercessão, assim como Abraão também intercedeu, né, por Sodoma. Mas um ponto positivo é que o povo aqui na Torre de Babel, eles eram agrupados. E Deus vê o lado positivo disso, sabe? Por isso que Deus não destruiu esse povo. Porque eles tinham, assim, querendo ou não, um amor entre eles, né? Mas, querendo ou não, Deus depois mudou a forma deles se comunicarem, né? Então eles tiveram que
não conseguiram mais conviver junto. Até uma história interessante sobre isso, né? Eles dizem que a torre, né? Óbvio, a gente sabe que ela não ficou tão grande dessa forma, né? Mas então as midrashes, né? As midrashinhas, né? Os contos, né? Os comentários judaicos dizem que a torre ficou tão grande, né? Ficou enorme, que quando caiu um tijolo lá de cima, eles demoravam um ano para descer, para chegar aqui embaixo. Então, quando eles estavam lá em cima, né? Quando caiu um tijolo, eles ficavam tristes. Eles ficavam muito tristes quando caiu um tijolo. Mas quando caiu uma pessoa, nem tanto, né? Não havia tanto. Eles não ficavam tão tristes quando caiu uma pessoa, quanto caiu um tijolo, porque o tijolo tem que descer novamente, até levar o tijolo novamente um ano. Mas as pessoas eles não ligavam tanto. Isso aí são midrashes, né? São contos judaicos, que estava muito grande mesmo a Torre de Babel. Mas são só midrashes, né? São contos judaicos que eles usam para encher, né? Eles, tipo assim, um pedacinho da Bíblia, né? Que eles vêem uma vírgula diferente, eles tentam complementar aquilo, né? Assim como eles falam sobre a primeira mulher, né? A Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, né? Quando Adão fala que agora essa sim, essa osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então eles usam, eles pegam uma coisinha ali que fica meio no ar, eles vão e completam com os midrash, né? Com os comentários deles. Mas então, irmãos, a Torre de Babel, né? Agora existe os zigurates, né? Então, esses daqui são os zigurates, né? Que ainda existe, né? Lá do lado do Irã, né? Todo lado da antiga Mesopotâmia, né? Então, existe ainda esses zigurates. Muito interessante, né? São essas construções. Aqui dá para ver ela um pouquinho mais de frente. E é grande, viu, irmãos? Não é pequenininho, não. Só está toda destruída, né? Pela corrosão do tempo, né? E com o passar de milhares de anos, não aguentou, né? Mas muitos dizem, né, que esse zigurate era a Torre de Babel, né? Tem isso, esse zigurate lá, como é a Torre de Babel lá. Até está escrito, né? Babel foi o modelo de todos os zigurates, o último degrau de um zigurate era considerada a entrada, construído no século, né? No século 13. E então isso dá em Suzã, né? Um dos mais preservados zigurates do mundo. Agora, para vocês verem que interessante, irmão. Eu até montei um textinho aqui. Ó. Alguém dirá, mas a coincidência é muito grande, irmãos. É muito grande a coincidência. A Europa está sendo governada por instituições que se colocam abertamente contra Deus. Exaltam símbolos anticristo enquanto proíbem a cruz o quanto podem. A cruz não é apenas um símbolo religioso, é também um símbolo cultural, pois sob sua sombra a civilização ocidental foi fundada. A cruz de Cristo identifica os europeus como irmãos e deve ser respeitado por todos os que com eles convivem. Então, isso aqui, irmãos, eu vou comentar aqui um pouquinho mais para baixo. Isso aqui é essa aqui do lado, né, a Torre de Babel, foi uma pintura feita por um famoso, né, Pieter Bruegel, se não me engano, foi em 1563 que ele fez essa pintura, né, dessa Torre de Babel ali, né. Só que o parlamento, né, um parlamento agora europeu, eles construíram em cima dessa réplica, né, em cima da Torre de Babel, eles construíram um prédio simbolizando a Torre de Babel. E tudo aquilo que simboliza a Torre de Babel, nós sabemos que é contra Deus. Em cima disso, né, tá vindo todas essas leis anticristo. Então, olha lá para vocês verem, ó. Aqui fizeram uma junção, né? A pessoa fez uma junção da Torre de Babel com essa torre agora, desse parlamento. Então, irmãos, ó, foi um dos principais pintores, né, que é esse homem, né, esse Peter Bruegel, que fez essa pintura. Esse aqui é um parlamento europeu, irmãos. Ó, para vocês verem que interessante. Agora, pra vocês verem que interessante. Esse do lado aqui, ó, é o parlamento, né, grandão, bem feitinho. O parlamento europeu e o pôster da instituição. Esse desenho aqui, coloridinho, irmãos, era o que eles usavam para fazer propaganda. Olha lá para você ver que interessante. É curioso ver como a construção do edifício do Parlamento Europeu, localizado na cidade francesa de Estrasburgo, que podemos observar na imagem acima à esquerda, inspirou-se no quadro da Torre de Babel, pintada pelo mestre Bruegel. A construção europeia é conhecida como Torre Inacabada. Vê-se à direita um dos primeiros posters, que é esse desenhadinho aqui, esse coloridinho, né? Da instituição. Encontrava-se no website. Antes estava nesse website, mas agora foi retirado. Eles tiraram esse bonitinho, esse desenho, né? Essa pinturinha ali. Na legenda desse post está escrito em inglês: Europa. Ó, para vocês verem que interessante está escrito ali, ó, lá. Europe, many tongues, one voice, né? Ó, lá para você ver, ó. Europa, muitas línguas e uma voz. Ó, para você ver como eles fazem alusão à Torre de Babel. Talvez o edifício seja conhecido como Torre Inacabada, para significar a unificação europeia que ainda está em construção. O simbolismo é realçado pela legenda muitas línguas
e uma voz. Com efeito, segundo o relato bíblico, foi a Torre de Babel que Deus confundiu as línguas e espalhou os povos sobre a terra para puni-los por seu orgulho. Quando observamos a construção e legenda que aparecem no pôster, somos levados a considerar que a reunificação europeia é uma tentativa de reconstrução da velha Torre de Babel. Como edifício bíblico, a Torre de Babel moderna, pela afirmação de sua própria identidade laica e independente de Deus, simboliza a revolta e o desafio a Deus e suas normas. Na aparência, nossas leis são estabelecidas livres e democraticamente pelas instituições governamentais, mas na realidade parecem ser inspiradas, controladas e difundidas conforme as intenções de grupos de pressão, de influência internacional que atuam por detrás dos bastidores da sociedade e secretas ocultismo, né, de obediência luciferiana. A semelhança entre a Torre de Babel de Burjel e as linhas estilizadas modernas de edifícios do Parlamento Europeu. A fotomontagem abaixo mostra como combina uma com a outra. Vocês veem que interessante, irmãos? Então, eles usam... Deixa eu voltar aqui. Para vocês verem que interessante, irmãos. Eles fazem, né? Antigamente era oculto, né, irmãos? Agora não, é descaradamente. É descaradamente. Nós vamos ler as leis nossas mesmo aqui, querendo enfiar com ela abaixo da gente novos métodos de falar, até a língua portuguesa, eles querem atacar a língua portuguesa agora, né, Felipe? Então, o pastor agora em Minas está sendo chamado, né, para responder um processo pelo fato dele falar num culto que você nasce homem e você nasce mulher. Então, as leis estão tentando passar por cima da gente, sabe? Estão criando leis devagarinho, e estão passando por cima da gente. Daqui uns dias, não vai demorar muito tempo, não. Eu creio nisso, eles já vão querer queimar nossas Bíblias. Ou mandar, ou a gente queima a Bíblia nossa, ou nós vamos ser obrigados a retirar da Bíblia certas passagens. Oi. Até essa questão só, desculpa interromper um pouquinho, porque me lembrou, inclusive, quando você mostrou essas imagens, até me remeteu a algumas coisas da aula passada. E daí eu até estava procurando e eu achei uma notícia, depois eu entrei no site oficial, que falava algo que vai muito no sentido do que você está mostrando. E, assim, a primeira coisa que eu ia comentar é até mesmo essa questão dessa situação que o pastor passou. É importante notar também que lá na Europa, dentro da União Europeia, está acontecendo uma situação semelhante, né? Uhum. A ideia da União Europeia era justamente, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, tentar acabar com aquele sentimento nacionalista, né? Então, daquele ato de vangloriar da sua nação em relação às demais. Então, para acabar com isso, se propôs uma comunidade europeia. Então, quer dizer, ninguém é maior que ninguém, todo mundo é igual, todo mundo se ajuda, né? A ideia, a princípio, surgiu dessa maneira. Mas só que, com o passar do tempo, essa União Europeia passou a influenciar dentro dos países. Agora foi fazer o contrário. Foi um poder supranacional, um poder acima das nações, que passou a ditar em cima das nações. Reino Unido, até ano passado, foi o primeiro a se levantar sobre isso daí, pesou muita questão econômica, e o Reino Unido saiu da União Europeia. E, por incrível que pareça, agora é o mais significativo. A Hungria, né, eles também assumiu um governo conservador lá, e a União Europeia está quase aplicando sanções ao país justamente por essa questão identitária, né? Então, dentro da União Europeia, está havendo essa problemática também. Então, é importante a gente estar atento, porque, como o Elber falou, essas coisas são muito sutis, essas coisas acontecem de gota a gota, e quando vê, estão corporificando nessa forma que foi mostrada aí. Já não é mais descarado, já tem uma construção, né, nesse sentido. E eu vou chamar a atenção ainda mais. Como eu tinha comentado, na aula anterior, eu tinha visto um comercial pela TV que eu parei para prestar atenção. Eu até achei interessante a proposta de início, mas quando vi a frase final, eu falei, olha só, já estão colocando na televisão.
Posso ter um tempinho só para ler um trechinho dessa Pode, reportagem? à vontade, Felipe, pode ficar tranquilo. É porque ela é muito significativa, Elber, até mesmo no sentido do que você estava aí comentando, que é o seguinte. À vontade. Isso que eu vou falar já é do mês passado, tá? Mês de julho, que fala o seguinte: realizado pela primeira vez no Brasil, o Congresso Mundial de Arquitetos, aí tem tudo a ver com o que você está falando, das construções, será online. O tema do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, será aqui no Rio de Janeiro, tem o seguinte tema. Olha só o tema. Todos os mundos, um só mundo. Esse é o tema, foi agora, mês passado. Misericórdia. Todos os mundos, um só mundo. Esse é o lema do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Olha pra você ver. Né? Vou partir do princípio que quem fez esse prédio que você mostrou foram engenheiros, arquitetos, né, que provavelmente participam desse grupo. Olha só a mensagem como é que continua. Todos os mundos, um só mundo. Arquitetura 21. Século 21, né? Definido muitos anos atrás, entre aspas, não poderia ser mais profético, fecha aspas, diz o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio de Janeiro e comissário-geral do Congresso. Entre aspas, ele mesmo ainda diz. É curioso que agora estejamos vivendo essa situação, a pandemia evidenciou ainda mais que estamos todos conectados e interdependentes. Tá vendo só? Gente, as mensagens, elas estão na subliminaridade, né? Sem sombra de Enfim, dúvida. isso aí foi mês passado. Eu vou até deixar o link aqui no chat, para quem quiser ler depois. Nossa, quando eu vi isso aqui eu vi na televisão, tá? Eu vi na TV. Isso aí mexeu demais comigo. Eu falei, aí, ó, são essas coisas. E a gente... Subliminares. Realmente, é o que você falou mesmo, Felipe. E muitas coisas estão mesmo por trás que a gente ainda, o crente ainda, né? A igreja não está percebendo, né? Não. Como está começando mais a dificuldade da vida da igreja, do povo de Deus. Quanto mais vão mesmo fazer para que a gente afaste das coisas do Senhor, afaste da igreja, afaste desse Deus, né? É o início mesmo de todos, e isso porque nós não, como diz o Felipe, nós não estamos vendo e nem ouvindo, mas lá atrás, né, por trás de tudo isso, já está um reboliço para que isso aconteça. E isso aí também, né, Felipe, é a Bíblia se cumprindo, né? Mas o que eu penso assim, a igreja desperte atenção, busque o Senhor, se alimente da palavra. É o momento, porque vai ter momento realmente que não vamos poder estar nem falando, né? Realmente da palavra do Senhor, um com o outro, tem que ter o maior cuidado. E muitas igrejas fechadas, isso aí, nós sabemos que vai acontecer. Isso vai acontecer, porque já está acontecendo por trás, né? As escondidas. É muito alerta, viu, para o crente. E assim, eu acho que o que me chamou muita atenção é pelo fato do Elber ter mostrado essa imagem, um arquiteto, um engenheiro, um conjunto deles pensou um prédio assim. Mas quando eu vi esse congresso, estão pensando cidades inteiras assim. Esses arquitetos vão ter trabalhos encomendados, vão ter concepções artísticas influenciadas pelo que vai ser discutido aqui. E isso foi esse ano, né? O que será no ano que vem, 2023, 2024? As encomendas que eles vão receber. Se uma equipe elaborou um projeto inspirado dessa maneira, nessa concepção, o que será que eles, agora reunidos em conferências, em congressos, o que eles farão para o futuro? Nossa. Aí me remete lá em Apocalipse, quando fala da Nova Babilônia, né? Inclusive, até aquela novela Apocalipse, ela conseguiu trazer esses elementos que justamente ela nasceu sobre o projeto de inovação, uma cidade futurista, uma cidade ecologicamente sustentável, surgiu nesse processo, né? Então,
E daí, no caso, ela vai se revelando aos poucos. Então, a gente é muito sutil e temos que, como cristãos, estar atentos, né? Amém. Com É porque, certeza. porque no caso nós vamos assimilando, as coisas vão acontecendo, nós vamos assimilando. Nós vamos assimilando, nós vamos assimilando. Que nem na Segunda Guerra Mundial, né? Nós comentamos sobre isso, mas nunca é demais comentar. O povo judeu que vivia na Europa, né? Estudos dizem que eles já tinham assimilado 70% dos europeus. Então eles já não viviam mais como judeus. Eles estavam vivendo mais como europeus. Assim Sim. como nós também. Muitas vezes nós cristãos, será que nós não estamos a 80% assimilando o mundo? Presta atenção nas letras das nossas músicas, as batidas das nossas músicas, o jeito que nós nos vestimos, né? Nós acompanhamos a moda. Nós acompanhamos a moda, querendo ou não, nós acompanhamos a moda, o jeito de falar, os memes, as brincadeiras nossas, né? Tudo. Então, nós estamos assimilando o mundo. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja, né? Esse dia eu estava vendo uma menina, né? Porque agora tem vários grupos cantando, né? Eu não chamo de louvor, né? Então, tem umas 7 pessoas assim cantando no palco. De repente, ela começou a cantar uma música em inglês e é uma música assim, de uma cantora americana normal. Ela falou assim: muitas pessoas devem estar falando assim agora. Ai, a irmã está cantando música do mundo, mas essa música também tem a ver, irmãos. Ela começou a dançar e se requebrar, igual a cantora mesmo, Meu sabe? Deus. Então, a assimilação nossa a esse tipo de coisa, a assimilação nossa ao mundo, atrai essas coisas para a igreja. As leis, tipo assim, o jeito que a gente vota, nas pessoas que nós votamos, né? Tudo isso mostra a assimilação nossa do mundo, né? Muitas pessoas estão na igreja, vou ser sincero para vocês, muitas meninas novas estão na igreja defendendo o feminismo. Elas nem sabem o que é feminismo, não sabem nem o que o feminismo defende. Eu acho que ser feminina é uma coisa, ser feminista é outra coisa, sabe? Então elas nem sabem o que isso quer dizer. A senhora olha lá o Facebook das meninas falando mal do presidente o dia inteiro, sabe? Sem base nenhuma, sem noção nenhuma, sabe? Então, tá tendo uma guerra, gente. Nós estamos vendo a guerra que tá acontecendo aqui no Brasil mesmo. Nós estamos vendo agora. Soltaram uma pessoa, né? As mesmas pessoas que soltaram essa pessoa são as mesmas pessoas que contam o voto, sabe? A gente não está notando? Será que nós não estamos notando as cartas marcadas? É claro. Mas só bem rapidinho. Mas o presidente é isso, aquilo, aquele outro. Eu não concordo, nem comigo eu concordo. Muitas vezes eu faço uma coisa de manhã, de tarde, eu não concordo com aquilo que eu fiz. Mas, de repente, a pessoa que a gente vota tem que ser perfeito. Não é. Então, gente, nós estamos vendo para o lado que está indo, né? Nós estamos vendo como as coisas estão indo. O Brasil mesmo, agora o caso desse pastor, né? Que foi chamado, ele vai ter que depor por que ele falou isso. Pra você ver, ele vai ter que dar explicações por que ele falou aquilo que menino nasce menino e menina nasce menina. Pra você ver, tem noção? As mesmas pessoas que dizem hoje para você ciência, se baseie na ciência, são as mesmas pessoas que não acreditam que nasce mulher e nasce homem. Sabe? São as mesmas pessoas que fazem isso. Então, você vê que não... Sabe? Nós estamos vivendo num pandemônio. Deus me perdoe falar, tem a pandemia, mas já antes já existia um pandemônio, né? E a assimilação nossa ao mundo está demais, que nós não estamos notando. Nós não estamos notando. Né? Se não buscarmos, meu Senhor, não firmarmos, por isso tem esse grupo. Olha, pela sabedoria de conhecimento da palavra, para podermos estar fortalecida e despertar, gente. Justamente. Né? É tremendo, viu? É tremendo. Porque nós temos filhos e precisamos pensar muito, né? Nos filhos, na parentela. Verdade. Ai, Senhor, e daqui por diante vai piorar, nada vai facilitar, não, gente. Né? Porque a Babilônia... Perfeito é só Deus. A Babilônia, né, Felipe? Nem o Felipe mesmo comentou, que nem agora esses projetistas, né, essas pessoas que, né, estão tomando conta, que vão construir essas casas, esse povo, eles sozinhos pensam de um jeito. Eu imagino todos eles agrupados no mesmo lugar. Deus, Senhor. Né? Foi o mesmo tipo da Babilônia. A Babilônia, o que a Babilônia cultuava? Né? A Babel cultuava o intelecto da pessoa, né? A pessoa tinha, sabe, o Nimrod ali era um soberano sobre eles. Então, Babel nada mais é que cultuar o ser humano, né? O culto ao ser humano. Mas é só pela misericórdia de Deus, irmãos. As coisas estão acontecendo, graças a Deus nós temos os olhos abertos, estamos enxergando, né? Que nem uma torre dessa. Nossa, que bonito, né? Olha a torre de Babel, não sei o quê. Mas o que tem por trás daquilo ali, a malignidade que tem por trás daquilo, as leis que estão sendo feitas por trás de tudo isso, né, Felipe? Então, e nós estamos aqui batendo palma, achando bonito, né, tia?
Muitas vezes Sim. estava me achando bonito um negócio desse. Se não entender, se não, Até o leão não engolia a gente. buscar, se não buscar entendimento. Amém. Felipe, vai ler pra gente, irmão? Para a leitura, então, de Gênesis 11. Isso. Diz o seguinte: a Torre de Babel. Versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo dos homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou sobre toda a terra. A descendência de Sem. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. E assim finaliza Gênesis 11. Amém. Obrigado, Felipe. Amém. Você vê que interessante, né? Antes de começar, a gente vê que Naor teve Terá, né? Terá teve Abrão, né? Abrão, Naor e Arã. Você vê que Abraão casou com uma dos filhos de Arã, né? Arã morreu. Então, Arã tinha 4 filhos, né? Que era Ló, Sarai, Isca e Milca, né? Você vê que os 2 tios casaram, né? Tanto
Naor casou com Isca, né? Com Milca, perdão. E Abrão casou com Sarai, né? Só que mais tarde, né, nasce o filho Otoniel, né, de Naor, nasce Otoniel. E Otoniel tem os outros dois filhos, né, Rebeca e Labão. E muito interessante, né, porque eles casavam, né, tanto é que depois Abraão manda, né, quando ele quer que o Isaac case, ele manda sempre buscar na parentela dele, né, sempre buscar lá em Ur dos Caldeus. E o interessante também é que a palavra betume, né, em aramaico ela quer dizer kofer. E betume, ela pode significar tanto o preço de uma vida como resgate. Vocês veem que interessante a palavra betume. Betume é tanto preço de uma vida como resgate. E eu vou ler para os irmãos, assim, bem rapidinho, irmãos. Flávio Josefo, né? Flávio Josefo foi um... Felipe é um historiador, Felipe conhece muito bem o Flávio Josefo, né? Flávio Josefo foi um historiador, né? Na realidade, ele chegou a ser um governador também, né? Ele foi colocado ali pelos romanos, né, para governar. Ele era da família dos Ramoneus, né, que era a família dos Macabeus, antigamente, né? Os Rasmoneus eram os Macabeus, né? E Macabeus quer dizer martelo, né? Então, Judas Macabeus, né? Jonatas Macabeus, todos aqueles Macabeus. E o nome Flávio Josefo, né, historiador, o nome dele era Yosef ben Matatiahu. Yosef ben Matatiahu. Quer dizer, José, filho de Matias. Matias é Mateus, né? Depois ele mudou novamente o nome dele para Tito Flávios Josefos, né? Pelo fato dele se tornar um romano, né? E ele viveu, se eu não me engano, de 37 a 100, né? De 37, Felipe acho que sabe melhor que eu. Foi de 37 a 100 ele viveu, né? Na época de... Então ele teve... Oi, perdão, só um adendo importante, né? Flávio Josefo, ele é importante nessas primeira fase do cristianismo, por ser um historiador que está registrando os primeiros momentos da igreja fora da Bíblia. Justamente. Então, os escritos de Flávio Josefo, eles são importantes justamente para a gente entender o papel histórico do nascimento da igreja. Né? Muito importante. Então, embora muitos aí argumentem a faceta religiosa do cristianismo, e mesmo dentro da Bíblia, tendo um olhar quase de historiador, por exemplo, do evangelista Lucas, né, que ele tem esse cuidado também historiográfico, na escrita da história, Flávio Josefo, ele aparece como alguém que não era do movimento, mas que registra o movimento. Justamente. Então, ele traz um olhar importantíssimo sobre o nascimento do cristianismo nos seus escritos. Alguém te dá de fora, né? Exatamente. Eu acho que é isso que é importante, que, de certa forma, difere um pouco das demais religiões, né? Justamente. Tipo assim, são dois livros, né? Os mais famosos deles, né? São a Guerra Judaica, se eu não me engano, né? E as... Como que é o nome mesmo? Já que vem, né? Tem hora que escapa alguma História coisa. dos Hebreus? É a História dos Hebreus, né? Daí, na História dos Hebreus, ela inclui tanto a Guerra Judaica quanto Curiosidades Judaicas. Não é Curiosidades Judaicas, não. Tem hora que some umas coisas na minha cabeça. Porque esse do História dos Hebreus é interessante pelo fato dele fazer a narrativa da ocupação romana na região. Então, de maneira direta, ele vai registrar como que o cristianismo, ele, de certa forma, está virando uma preocupação por parte dos romanos. Justo. Então, quer dizer, ele faz essa narrativa do nascimento do cristianismo a partir do olho romano. Antiguidades judaicas, agora eu lembrei. Antiguidades judaicas e guerras judaicas. Uhum. Então, até de Jesus mesmo ele fala, né? Ele fala sobre Jesus. Ele fala pincelado sobre Jesus e fala assim: apareceu um tempo atrás um homem que se dizia o Messias, fazia milagres. E ele fala assim, ele enfatiza, ressuscitou ao terceiro dia. Ele não diz assim, disseram que ressuscitou, ele diz, ressuscitou ao terceiro dia, sabe? Então, sabe, é um historiador, sabe, tia? Ele era um fariseu, ele tentou ser um essênio, né? Quando ele era jovem, tentou ser um essênio, não gostou, depois ele virou um fariseu, né? Se tornou um fariseu. Mas só que a gente tem essa palavra fariseu, como, ele é um fariseu. Mas não, tinha os fariseus que tinham... Jesus conviveu com muitos fariseus, alguns comiam nas casas dos fariseus, né? Nem todos os fariseus eram maus, quando nós comentamos, né? Existiam dois grupos, de Liel e de Chamai. O de Liel era o que Jesus tinha mais contato, o de Chamai era o pessoal mais rígido, né? Que tinham mais problemas com Jesus. Mas então, esse Flávio Josefo, ele deixou pra gente assim, né, Felipe?
Nossa, se vocês tiverem, eu tenho ele em PDF, depois eu vou disponibilizar para os irmãos. São 1.635 páginas. É assim mesmo. 1.635 páginas. Mas sabe o que é o legal? Tia, ele tá dentro do lugar, ele tá comentando sobre coisas que, tipo assim, sabe? É demais, sabe? É muito legal. É claro que, tipo assim, é extra-bíblico. Ele é um historiador, né? Nós não vamos pegar as palavras dele, né? Falar, olha, ele foi pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é um historiador, assim como outros, vários historiadores, né? Poxa vida. Mas o legal é que quando ele começa a falar, até o próprio Herodes, né? Aquele Herodes que nós, lá em Atos, nós vamos falar assim, ele morreu de bicho, né? Ele não deu glória a Deus, morreu de bicho. Mas não, ali Flávio José, ele discrimina por que aquele Herodes, né? Herodes Antipas, por que ele morreu? Ele tinha um problema no estômago, mas sem saber que havia esses escritos da Bíblia, né? Que existia o Novo Testamento. E ele estava dando um relato dele que tinha acontecido, né? Então, esse Herodes Antipas, ele tinha um problema no estômago, né? Conta que ele fez lá a proclamação dele, só que ele estava com uma roupa toda dourada, e o sol batia nele, reluzia aquela cor dele, e muitos diziam que ele era Deus, né? Só que na Bíblia, a Bíblia diz assim, né? Lá em Atos diz que ele não deu glória a Deus e morreu de bicho, né? Então parece que ele morreu na hora de bicho, né? Ele não deu glória a Deus, os bichos comeram ele, não. Ele ficou doente durante 7 dias, depois de 7 dias, né? Não teve cura, daí ele morreu. Muitos diziam que bicho saía de dentro dele. Então, por isso que em Atos dos Apóstolos depois é relatado dessa forma, né? Não deu glória a Deus e morreu de bicho. Mas não, Flávio José conta, sabe, a história certinha, sabe, tia? Detalhadamente o que aconteceu. Nossa, isso é muito bom pra gente que gosta de estudar, tem um valor tremendo, né? E Flávio José, ele vem também discriminando desde Gênesis, porque ele era um fariseu, então ele tinha conhecimento sobre a Torá, né? Sobre o Primeiro Testamento. Então ele vem discriminando. E eu achei muito interessante, que eu vou ler para os irmãos agora, um testemunho dele falando sobre Babel. Tá bom, irmãos? Antes de eu entrar ali rapidinho, eu não vou segurar muitos irmãos, não. Só para me ler o que ele fala sobre Babel. Sabe o linguajar que ele usa para falar sobre a Torre de Babel, tá? Então vamos lá. A Torre de Babel e a confusão das línguas, por Flávio José. Nimrod, neto de Noé, constrói a Torre de Babel e Deus, para confundi-los e destruir essa obra, manda a confusão de línguas. Daí vamos lá. Os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a deixar as montanhas para morar as planícies. O que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causados pelo dilúvio. Mas o exemplo daqueles animou estes a imitá-los. Deram o nome de Sinar à primeira terra em que habitaram. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e entendendo-se, pudesse cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância e evitar as divergências que de outro modo poderiam ser suscitadas entre eles. Porém, esses homens, rudes e indóceis, não obedeceram e, pelo seu pecado, foram castigados com os males que lhes sucederam. E Deus, vendo que o seu número crescia, sempre ordenou-lhes, segunda vez, que formassem novas colônias. Estes ingratos, porém, esquecidos que deviam a ele todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmos, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que se lhes armava. Você vê o linguajar do Flávio José, né? Que lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los. Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo, valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente ao seu próprio valor, e não a Deus toda a sua boa fortuna. E, como aspirava ao governo e queria que escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, né? Só uma frisada aqui. Contra ele. Quando os espias vão até lá, Canaã, e voltam, daí eles viram e falam assim para Moisés, né? Eles são mais fortes do que nós. Mas na tradução correta, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver, eles não falam, a palavra não é contra nós. Eles são mais fortes do que ele. Ele quem? Deus. Por isso que Deus se irou ali e ficou. Dali não teve perdão, né? A partir dali, Deus falou, não, então tá bom, então acabou. Daqui vocês vão ficar 40 anos andando no deserto. Então, o eles ali não era o nós, não era nós, era ele. Então, eles, né, dizendo que os cananitas, né, eram muito mais fortes do que ele, quer dizer, muito mais forte do que Deus, quer dizer, perderam totalmente a fé em Deus. Ali irou Deus e Deus esparramou com eles, né? Caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio,
construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo, como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados. Tá vendo? Nimrod ia vingar ainda contra Deus. Para Flávio José dando a explicação, que eles queriam não só construir para se proteger de um novo dilúvio, mas que eles queriam chegar lá e se vingar das mortes que Deus causou no dilúvio. Quer dizer, como eu comentei semana passada, que eles tinham arco e flecha, que eles subiram lá e ficavam jogando flechas contra Deus, achando que ia matar Deus, né? O povo insensato deixou-se dominar pela astuta convicção de que lhe seria vergonhoso ceder a Deus e começaram a trabalhar nessa obra. Com incrível ardor, a multidão e a atividade dos operários fez com que a torre em pouco tempo se elevasse a uma altura acima de qualquer expectativa, mas a sua debilidade fazia com que parecesse menos alta do que era fato. Construíram-na de tijolo cimentada com betume, para torná-las mais forte. Deus, irado com essa loucura, não quis, no entanto, examiná-los, como fizeram aos seus predecessores, cujo exemplo, aliás, lhes havia sido de inútil, mas pôs divisão entre eles, fazendo com que a única língua que falavam se multiplicasse num instante, de tal modo que não mais se entendiam. A confusão fez com que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. Em hebreu, né? A Sibila, né, que é a profecia judaica, assim descreve esse grande acontecimento. Todos os homens que então tinham uma só língua construíram torre tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu. Mas o Deus, né, na linguagem dele lá, os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derrubada e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa de que se desse ao nome Babilônia, a cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar. Este eu também, que é um historiador, né, também fala do campo de Sinar, onde a Babilônia está localizada. Disse que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe, com as coisas sagradas destinadas ao culto a Júpiter, o vencedor vieram a Sinar de Babilônia. Você viu a interpretação do homem aqui há 2.000 anos atrás, 2.000 e poucos anos atrás, sobre o que foi a Babilônia. É muito interessante. Amém, irmãos? Tranquilo, Felipe? Delfino, Rita, tudo tranquilo? Amém. Amém. Irmão, só vou dar uma passadinha bem rapidinho por Nimrod, né? Porque nesse capítulo fala novamente sobre Nimrod, né? A história da Torre de Babel, na Bíblia, começa com a narrativa de Nimrod. Esse personagem aparece no texto de Gênesis após a passagem de Noé e o dilúvio. E Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, né? E este foi poderoso caçador diante da face da terra. Interessante que Deus, quando vai tratar de um filho dele, falar bem do filho dele, ele nunca chama de um excelente caçador, né? Então, por isso que essa passagem, né? Ah, ele era diante da face do Senhor, né? Ele era um poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso que Deus, você não vê Deus falando assim com Davi, você não vê Deus falando assim com Abraão, né? É um linguajar que não foi dado a nenhum dos outros grandes. A Nimrod foi dado, né? Aí também Esaú fala sobre um grande caçador. Então, isso não era um termo muito bom de ser usado, né? Dizem, né? A cultura judaica diz que não era uma coisa boa. Ah, um grande caçador, né? Caçador do quê? De animais? Os animais até então não fugiam dos homens, né? Os animais eram próximos dos homens. Então, não havia essa necessidade tanto de ser caçador, né? Então, os caçadores naquela época era mais caçador de homens mesmo, sabe? Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Nimrod fundou a cidade da Mesopotâmia, que mais tarde se tornaram os impérios da Suméria, Assíria e Babilônia. O Gênesis chama Nimrod de um poderoso caçador diante do Senhor. Que o comentarista Rashi, né, faz vários comentários, vários midrashs, lê como contra o Senhor, né? Ser um caçador diante do Senhor quer dizer contra o Senhor. Nimrod tipifica todos os ditadores malvados que se lançaram em oposição a Deus, de acordo com o Targum, né, Jonathan. Nimrod foi um pai da linhagem dos faraós. Nesse sentido, ele foi o patriarca de todos os líderes malignos e imperialistas que buscaram a dominação mundial. Na semelhança de Néfim e Nimrod, tipifica o anticristo. Você vê que interessante, o Felipe comentou também sobre a construção, né, dessas cidades, né, desses projetistas, né? O Papa, Felipe, acho que o Felipe ouviu isso aí, o Papa falou que ele queria que toda aqui a América do Sul tivesse um governante só, fosse uma grande pátria, né? Todos os países se tornassem um país só,
e com um governante só, a ideia do Papa. Isso aí a gente sabe que é a ideia de comunista, né? Eles têm essa ideia de comunismo, né? A gente sabe que o Papa também ele é comunista, né? Ele é argentino, mas ele é, né? Ele é comunista. Então a ideia dele era essa, de que aqui na América do Sul tivesse um só governo. Já pensou que beleza? Com um só governante governando tudo isso aqui. Quer dizer, o Brasil seria obrigado a dar leite para todo mundo, né? Ele seria obrigado a tratar de todo mundo, assim como já fazia antigamente, né? Sempre mandou dinheiro para fora, né? Agora não seria mais para fora, seria interno mesmo, né? Porque seriam todos os países juntos, né? Então é aquela ideia de bonzinho, né? Mas de bonzinho mesmo não tem nada. Assim como Nimrod. Nimrod conseguiu também. Todas essas pessoas, né, esses anticristos, eles têm a mesma semelhança de Nimrod. A tradição oral, né, que é a Midrash, da Haggadah, diz que ele se declarou uma divindade e escolheu um lugar para ser adorado. Assim como podemos dizer que Abraão é o pai da fé, podemos também afirmar que Nimrod é o pai da idolatria, que não seguia normas éticas ou as leis de Noé. Nós vemos também, né, irmãos, que o povo, até ali, né, até a Torre de Babel, eles não eram, como que eu posso dizer para vocês, não adoravam, não eram idólatras, né? Eles passaram a se tornar idólatras de Babel para cá, né? Que houve a necessidade das terras precisavam, né, de chuva, então as terras já não eram tão produtivas como eram antigamente, né? Então houve essa necessidade de adorarem outros deuses, né? Mas até o Gênesis 11 não havia idolatria na terra, né? Nimrod foi um gigante em pecados. E Cush gerou Nimrod e ele começou a ser um gigante na terra. Ele era um gigante em pecados. Ele foi um gigante diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, um gigante em pecados diante do Senhor. Então, irmão, Gênesis 10, 8 a 9, quando fala que ele se tornou, que ele era grande, né? Mas ele diz assim, né, na tradução hebraica, diz que como Nimrod, um gigante em pecados diante do Senhor. Irmãos, perdoem beber água, porque eu bebo muita água, viu? Daí, novamente, aqui um pouquinho mais para baixo, né? Eu coloquei novamente. Quem foi Nimrod, né? Eu já coloquei a tradução do hebraico também, né? O nome Nimrod parece ser uma junção de duas palavras hebraicas, os termos, né? Nihim, descendentes, e Merod, rebelião. Nimrod, portanto, significa filho da rebelião. Nimrod, filho da rebelião. O Gênesis, quando fala que ele era um poderoso caçador, está indicando que ele queria provar. Olha para você ver que interessante. O Gênesis, quando fala que ele era um poderoso caçador, estava indicando que ele queria provar a sua superioridade humana em relação à criação bruta, que ele desejava, caçava e matava. O seu domínio começou pela natureza e depois se estendeu em direção aos homens. É assim o padrão dos tiranos, que primeiro mostra sua força e inteligência em algum aspecto do mundo físico, seja na economia. Olha, vocês veem que interessante. É assim o padrão dos tiranos, que primeiro mostram sua força ou inteligência em algum aspecto no mundo físico, seja na economia, na ciência, etc., para depois justificar a sua intenção de dominar para melhorar o mundo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Agora, uma única língua, né? Interessante que a gente vê, né? Uma única língua, né, irmãos? Né, Felipe? Né, tia? Rita, Delfino. Lá em Atos dos Apóstolos, né, nós vemos ao contrário, né? Quando nós vemos para baixo, a gente vai falar sobre isso, né? Aqui Deus faz essa confusão de línguas, né? Mas lá em Atos dos Apóstolos, na realidade, ele fez as pessoas entenderem aquelas várias línguas, né? Aquelas várias línguas. Então, aquilo foi uma capacitação, né? O Espírito Santo, quando ele chega até nós, é uma capacitação que ele vem fazer para nós, né? E ali foi uma capacitação. Quando ali diz que, ali também, quando nós chegarmos em Atos, vai demorar para nós chegar em Atos, né? Mas quando nós chegarmos em Atos, a palavra testemunha lá diz, né? Serão minhas testemunhas, mas a tradução grega quer dizer mártires. Então, vocês, em vez de ser testemunhas, serão meus mártires. E qual é a função de um mártir? Né? Nós sabemos, né? É óbvio, né? Não vão ser igual os mártires árabes que colocam bomba no corpo, vai lá e se explode, né? Mas seríamos mártires. A palavra de Deus diz, ali, em vez de testemunhas, eram mártires da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Uma única língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Está lá em Gênesis 11:1, né? Quando estudamos sobre a Torre de Babel na Bíblia, é impossível deixarmos de falar sobre as línguas, confusão e dispersão, uma vez que foi ali que Deus confundiu a língua deles. No hebraico, há duas palavras para indicar a linguagem humana. Temos o termo safá, que é lábios, língua, e temos o termo lashon, língua, idioma.
Em hebraico, a expressão idiomática, falar em língua, significa falar em diversos idiomas. Falar em língua significa falar em diversos idiomas. De acordo com algumas opiniões, antes da confusão das línguas, na Torre de Babel da Bíblia, todos os seres humanos falavam hebraico, a língua em que Deus criou os céus e a terra. A literatura rabínica, né, segue uma tradição antiga e chama o hebraico de a língua dos anjos e de língua santa. Porque Deus usou, né? A gente sabe que uma das primeiras coisas que Deus inventou foi ter a fala, né? Porque Deus fala, né? E Deus disse, haja, né? Então, nós sabemos que a linguagem que os anjos usavam antes, eles se comunicavam com Abraão, se comunicou com várias outras pessoas, com Davi, olha, com Jacó, com todos eles, foi em hebraico. Então, eles entendiam aquilo que o anjo falava, né? Então, o anjo chegava, conversava, até porque o anjo não tinha aparência que a gente tem, né? A gente acha, né? Parecia com... Imagine um anjo chegar perto da gente com duas asas, né, tia? Enormes, né? Só um testemunho bem rápido. A Vanessa, sabe, tia? Acho que a senhora sabe dessa história. A Van, irmã da Cris. Antes dela falecer, ela disse que uma vez ela pediu carona, né? Ela pediu carona para vir da faculdade embora, né? Olha pra você ver o testemunho dela. Depois ela morreu, claro. Mas eu não esqueço disso, sabe? Ela disse que ela pediu carona, né? Entrou no carro do rapaz. Daí, na hora que era para o rapaz sair para Dutra, o rapaz pegou uma rua abaixo da Dutra. Daí ela falou assim: não, eu moro no Clube dos 500. O senhor tem que ir pela Dutra. Ele falou: não, agora você vai comigo ali no mato. Isso aí é o quê? 11 horas da noite. Uma menina franzina igual ela, pequenininha. Daí entrou pro meio do mato. O que, que o rapaz ia fazer? O rapaz ia abusar dela. Só sabe dessa história, tia? Então, você vê que interessante. A Van contou isso pra mim, tia. Contou pra mim e pra Cris. Daí, o rapaz entrou com o carro com ela, né? Foi pro meio do mato. Daí chegou no meio do mato ali, o rapaz ia abusar dela. Daí começou a tacar a mão no pescoço dela assim, né? O rapaz era forte, depois foi saber que era um pedreiro, sabe? Daí tacou a mão na garganta dela, começou a enforcar ela. Pra você ver que interessante, que depois ela faleceu disso, né? Então tacou a mão na garganta dela, começou a enforcar ela. E ela falando pra gente, falou assim, gente, eu já tava sem ar. Eu já tava sem ar, né? Não tava respirando mais. Ela falou assim, de repente, Felipe, ela começou a ver uma claridade. Uma claridade. De repente parou um homem bem grandão, assim, na porta do carro, assim, e começou a olhar para a cara dela. Fosse que do lado dessa pessoa era só luz. Ela conseguiu ver só o rosto dessa pessoa. Essa pessoa parou, começou a olhar para ela assim, né? Só olhando pro olho dela. De repente, esse homem sumiu. De repente, começou a ver o giroflex da polícia. Quer dizer, e olha pra você ver que interessante o que aconteceu. Esse homem levou ela pro meio do mato, né? Ia abusar dela. E um senhorzinho morava ali perto, tipo assim, uns 800 metros, longe de onde estava parado esse carro. E esse senhorzinho virou e falou assim, né? Depois, o testemunho dele, que o cachorro dele não latia para nada. O cachorro dele passava a noite inteira, não latia para nada. Podia passar o que fosse ali, o cachorro não latia. Mas nesse dia o cachorro estava latindo. E ele não entendia por que o cachorro estava latindo. Ele pegou e saiu, e olhou e viu um carro parado. Ele foi e chamou a polícia. E o interessante é que tinha uma viatura passando ali por perto. Radiaram, né? Bateram o rádio. A viatura tá passando por perto, a viatura foi. E foi lá e salvou a Vanessa. O rapaz foi preso, né? O rapaz acabou sendo preso. Mas então ela viu essa pessoa descendo, você vê, descendo, aparecendo na porta do carro, um ser de luz. Ela falou assim: não vou dizer para você que era anjo, porque eu não conheço anjo, não tinha asa, não tinha nada. Mas era muita luz em volta dessa pessoa, né? E essa pessoa parou e ficou olhando pro meu rosto, prestando atenção em mim assim. De repente ele sumiu, chegou a polícia. A gente acredita ter sido um anjo, né? Que, sei lá, Deus. A gente não entende os intuitos de Deus, a gente não sabe como que Deus age, não tem noção. Mas esse foi o testemunho dela. Depois, mais tarde, ela acabou falecendo da mesma forma, né? Deus me livre e guarde lá, acabou, né? Matando ela assim. Mas ela comentou, é um testemunho de uma pessoa que viu algo assim diferente, sabe, Felipe? Uma pessoa que estava ali quase morta, né? Já estava sendo enforcada pelo cara e acabou vendo esse ser que apareceu para ela de luz. Né? Nós acreditamos que tinha sido um anjo, né? E tudo correu certo para que a vida dela fosse salva. Graças a Deus, mas Deus sabe todas as coisas, né? No mesmo dia, quando ela me telefonou falando, eu falei, filha, por favor, não vá não. Fique aí, né? Não vá não. Espera a mamãe chegar, depois você vai. Não, tia, eu tenho que ir. Foi assim, triste, muito triste. Triste, muito triste mesmo, né, tia? Nossa Senhor, misericórdia, sabe? Não tem nem o que falar, sabe, Felipe? É uma morte que não tem nem... Triste, triste mesmo, sabe? Mas ela relatou pra gente isso, sabe? Antes dela falecer, ela comentou que aconteceu isso com ela, né? Comentou, foi até aniversário dela ainda. Ela comentou, foi um livramento de Deus, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, foi um livramento de Deus.
Mas Deus sabe todas as coisas, né? A palavra de Deus diz que aquele que tira a vida de um filho de Deus, né? Na realidade, está fazendo um favor para Deus. Deus não vai precisar tirar a vida dessa pessoa. Então, e ai desses um que toca, né? Ai dessas pessoas. Mas é só pela misericórdia de Deus. É triste mesmo. Mas então, o hebraico, a expressão idiomática, né? Falar em línguas, significa falar em diversos idiomas. De acordo com algumas opiniões, antes da confusão de línguas, na Torre de Babel da Bíblia, todos os seres humanos falavam hebraico, a língua em que Deus criou os céus e a terra. A literatura rabínica segue uma tradição antiga e chama o hebraico de a língua dos anjos e de língua santa. Essa opinião é fundamental na tradição oral, registrada no Talmud, né? A gente sabe que tem o Talmud, tem todas as Midrash, então eles usam muito isso lá, né? E comenta o fato de anjos terem falado uns aos outros em hebraico no livro do profeta Isaías, está lá em 6:3, né? Nós vemos ali uma conversa entre eles. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. No original, né, os anjos falaram uns aos outros. Kadosh, Kadosh. Olha você ver que interessante, né? O que eles falaram aqui, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? No original, os anjos falaram uns aos outros. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Yohavat, Savot. Na língua hebraica, né? Conforme a imagem. Daí tem aqui um escrito embaixo, eu deixei para vocês, tá, irmão? A Torre de Babel na Bíblia mostra que o hebraico é a língua dos anjos, conforme Isaías 6:3. Mesmo Paulo afirma que Jesus se dirigiu a ele, quando Jesus encontra com Paulo, né? Mesmo Paulo afirmou que Jesus se dirigiu a ele falando em hebraico, em uma visão. Paulo cita isso, né? Paulo vira e fala: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em uma língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, Jesus mesmo, quando ele vai ter com Paulo, ele usa o hebraico, né? Está lá em Atos 26:14. Até o tempo, né, da Torre de Babel, o hebraico era uma única língua, falada até por Deus e pelos anjos. Com a confusão das línguas, surgiu as línguas dos homens. E as 70 línguas das 70 nações. Ali a gente sabe, né, que é na dispersão, quando Deus faz a dispersão, né? A dispersão em 70 nações. E em cima disso, as 70 línguas, né? Claro que a gente sabe que dentro do país mesmo, né, Felipe? Há diversidades agora de línguas que, nosso Senhor, né? Se a gente for contar aqui no Brasil mesmo, né? De região para região, praticamente, né? Então, justamente, de região para região, já é uma diferença de linguagem, já, né? Tem coisas que as pessoas falam e a gente não entende, né? Há certo tipo de coisa simples que as pessoas falam e nós não entendemos. Mas até ali, então, Deus separou em 70, né? Nós vimos lá também, na aula retrasada, a função da palavra do número 70, né? Qual a função que Deus usou. E há uma interessante que lá em Atos 7:4, se eu não me engano, né? Quando o Estevão ele está falando, né? Ele fala que Deus dividiu os povos, né, em 75. Daí, esses dias, tinha um rabino, não sei se ele é rabino, as pessoas usam agora na internet, todo mundo é rabino, sabe? Deixa a barba crescer, coisa, coloca um chapéuzinho e vira rabino. Ah, o rabino, daí usa um nome hebraico ainda, sabe, tio? Yasbino, Yosef, bom, não sei o que lá. Inventa um nome diferente, passa aquela áurea, né, aquela coisa bonita, né? Então, ele estava contestando, ele estava falando, né, que um dos erros do Novo Testamento é esse, que quando tá lá Estevão tá falando, né? Como que Estevão fala que eram 75 nações, que não sei o que, sabe? Mas a própria Bíblia mesmo dá uma explicação, porque Lucas, quando ele tá escrevendo Atos dos Apóstolos, né? Ele tá indo de acordo com aquele relato, né? De Estevão, né? Falaram para ele era um historiador, era um grego historiador, dizem que ele era médico também, né? Mas o próprio Lucas, ele correu muito atrás de estudos, né, tia, para poder se embasar naquilo que ele estava escrevendo, Atos dos Apóstolos. Muitos dizem até que o livro Atos dos Apóstolos foi escrito para poder defender Paulo, né, perante Nero, mas há várias alusões. Mas então esse rabino estava contestando, falando, não, mas como que lá no Novo Testamento fala que foram 75 nações, sendo que foi 75 nações, sabe? Coisas pequenininhas, eles tentam achar um erro. Daí eu comentei, eu falei, não, tudo bem, mas Estevão, ele estava diante de uma plateia judaica, por que as pessoas não contestaram ele quando ele falou isso, então? Sabe? Porque tem uma explicação. Porque, tipo assim, ali naquelas 70 nações, quando entrou no Egito, né, nós vamos comentar mais lá para baixo, não foram contados, Jacó não foi contado as esposas de Jacó, então não foi contado, sabe? Algumas pessoas não foram contadas, então por isso que Estevão usou 75.
Então, eles dizem que o Novo Testamento perde credibilidade quando ele entra em contradição com o Velho Testamento, sabe? Então, eles tentam desmerecer a todo tempo, sabe, tia? A todo tempo, eles tentam desmerecer o Novo Testamento. É o papel deles, né? É o papel deles, eles tentam defender aquilo que eles acreditam, atacando os outros. Em vez deles propagarem o bonito da religião deles, né? Não, eles tentam, né, aquele argumento ad hominem, né, Felipe? Então você descredibiliza, né? Tira o crédito. Você ataca o homem, né? Em vez de desmontar o argumento, você ataca a pessoa. Justamente. Então descredibiliza a pessoa, né? Tira todo o crédito da pessoa para poder o argumento dele sobressair sobre a pessoa. Então, é impressionante isso, viu, Albert? Isso é uma constante mesmo. Eu pude ver diversos, até inclusive muitos canais de muitos, até famosos que falam sobre a cultura judaica. Pelo menos você olha lá na playlist dos canais e você observa. Eu achei bem interessante isso, que daí eu parei para prestar atenção. Sempre vai ter um vídeo que aparece lá alguma coisa em relação a desmentir algo muito específico do cristianismo e algo muito específico da pessoa de Jesus. Justamente. Sempre vai ter alguma coisa lá. Esse tempo atrás eu vi também um rabino que tem um número considerável de pessoas que seguem ele na internet, e que ele, se eu não me engano, era o que fala sobre... tem um trecho que fala sobre Isaías, né? Me fugiu, não sei se é o 53, 57, me fugiu agora, onde ele fala da vinda do Messias. É 53. Né? Se eu tinha lembrado, se eu não lembrar, me ajuda. É 53. Isso. E ele pega esse capítulo para justificar que aquela descrição não é de Jesus. E ele vai argumentando e vai colocando. Nossa, eu acho que ele fez 2 partes só desse capítulo, só para ir justificando também, como você falou, pegando minúcia, tentando achar o fio de cabelo para tentar desmistificar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, no sentido disso que você está falando. E daí eu fui vendo nos outros canais e eles iam nesse mesmo sentido, pelo menos tinha alguma coisa para tentar colocar, descredibilizar. E até um ponto interessante, que muitas vezes eles acabam organizando live justamente para no sentido das pessoas entenderem um pouco da cultura judaica. Mas eu acabava vendo que muitas vezes eu olhava o chat lá e acabava virando discussão. Justo. Acabava perguntando por que os cristãos estavam fazendo ali, se o negócio era sobre a cultura judaica, que tipo dando uma noção de que há uma interpretação errada, né? Então eu achava estranho. Gente, a gente estuda o Antigo Testamento, que está repleto de elementos da cultura judaica. Nós observamos lá no Novo Testamento Jesus que está no meio desses elementos judaicos, e eu não entendia por que daquela reação, sabe, até mesmo desproporcional por parte dos judeus que estavam assistindo lá, em relação até mesmo os cristãos que estavam buscando saber, entender, conhecer um pouco mais, né? Quem vive essa cultura desde o nascimento, né? Então, ali no caso, eles querem dizer para a gente que ali estava sendo falado sobre Ezequias, né? Não sobre Jesus. Até a Idade Média, todo mundo aceitava que era sobre Jesus. Mas da Idade Média para cá, não, é Ezequias. Eles estão falando ali, o profeta está falando sobre Ezequias. Não tem nada a ver com Jesus, né? Ezequias, filho de Acás, que iria nascer, que isso, aquele outro, né? Mas não, então eles tentam desmerecer, né? O próprio Jesus Cristo mesmo lá, eles têm como subversivo. Eles não chamam Jesus de Jesus, eles não falam o nome de Jesus. Eles chamam aquele ou subversivo. Eles não usam, sabe? Eles têm assim, os rabinos, né? Eles têm um ódio, tia, de Jesus fora do comum. Só que um rabino falar sobre Jesus, tia, ele arrebenta. Os árabes têm muito mais respeito pela palavra, sobre o nome Jesus Cristo, do que os próprios judeus. Eles dizem que tem lá os motivos deles, né? Que eles foram caçados, foram humilhados, foram tudo isso, né? Eles acreditam que foi o antissemitismo de Jesus, que Jesus foi um dos grandes antissemitistas, né? Assim como Paulo foi antissemita, perdão. Então eles dizem que pelas pregações de Jesus e pelas pregações de Paulo, eles foram escorraçados no mundo. Eles dizem isso, né? Eles dizem isso. Mas a opinião deles, né? Eles têm essa visão, eles, né?
que eu posso dizer para vocês? Eu gosto muito da cultura judaica, mas quando entra essa parte de Jesus, quando você fala que você é um cristão, pronto, eles tentam trazer vocês para o judaísmo, eles tentam mostrar que nós estamos errados, não que Jesus, né? Que Jesus não é isso, que Jesus não é aquilo. Daí um dia um rabino, só bem rápido, um rabino, né? Que diz ser rabino, que eu não acredito que seja rabino, porque ele é muito superficial, sabe, tia? Muito raso. Então ele disse que não existe o sangue de um ser humano, né? Aplacar a ira de Deus. Daí eu citei ele, né? O caso de Zinri, né? Que foi morto, né? Por Finéias. Falei, o que aconteceu lá então, quando o Zinri foi morto, né? Por Finéias. Zinri Cosbe foi morto por Finéias. Não, mas foi uma outra visão. Falei, então tá bom, então. E os 7 filhos de Merabe, quando, né? Davi entrega para os Gebeonitas, né? Entrega os Gibeonitas para aplacar a ira de Deus, e daí? Não, mas é um outro caso. Então, mas nós vamos ficar vivendo sobre outro caso várias vezes. Foram pessoas que morreram, né? Davi entregou lá 7 filhos de Merabe, que era a primeira filha de Saul, que era para ser casada com Davi, né? Mas Saul foi lá e entregou para Adriel. Só que os Gibeonitas, por ser traído por Saul, eles queriam, sabe, matar todo mundo. E daí Davi entrega os 7 filhos de Merabe para os Gibeonitas, eles são mortos, são enforcados, né? Então aplacou ali, diz que aplacou a ira de Deus. Assim também quando foi, né? Finés entrou lá e matou Zinri, matou Cosbe, ali também diz que aplacou. Mas eles não aceitam, né? Assim como também eles não podem comer carne, né? Tipo assim, eles não podem comer carne e tomar leite. Eu falei, não, tudo bem, não podem, a gente respeita. Mas eu virei e falei assim, o que Abraão fez quando ele chegou os anjos até Abraão? O que Abraão fez? Abraão cozinhou um cabrito no leite da mãe dele, sabe? Então, Porque o judeu em si mesmo são católicos, né? São, como se diz, religião mesmo, né? Uma idólatra mesmo. eles queriam, sabia que eles queriam esse nome católico? Desde o princípio, os judeus queriam a palavra católica, pelo fato de ser universal, né? Eles acreditavam que eles seriam universais, né? Então, eles queriam esse nome para eles, os judeus queriam usar esse nome de católico para eles, né? Só que os católicos usaram para eles. Eles são... Amém. Tranquilo, irmãos? Amém. Então, Caim ouviu a voz, que nem que falava. Até o tempo da Torre de Babel, o hebraico era uma única língua falada até por Deus e pelos anjos. Com a confusão das línguas, surgiu a língua dos homens, a 70 línguas, eu falei, né? Daí Paulo cita isso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, os 70 idiomas, ele está querendo dizer, né? E o dos anjos, que é o hebraico. E não tivesse... Olha você ver que interessante. Olha você ver que interessante que fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Paulo está querendo dar a entender das 70 línguas, né? As 70 línguas que existiam, né? Os 70 idiomas. E o dos anjos, que é o hebraico, né? E não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, Paulo está fazendo uma alusão ao quê? As 70 línguas. A língua do homem, qual que era as línguas dos homens? Eram 70 línguas que Deus dividiu. E a língua dos anjos era a língua que os anjos se comunicavam. Até então, com eles se comunicavam em hebraico, né? Então, ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, né? Então, nós conhecemos essa passagem. Sem amor é como o metal que soa e como o sino que tine. Está em 1 Coríntios 13:1. Partindo do Oriente. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, em Gênesis 11:2. No período bíblico, ainda não se havia inventado a bússola magnética, ainda não, né? Esse pessoal estava ensinando um monte de petróleo, né, Felipe? Né, irmãos? O tanto de petróleo que esse pessoal, né? Puxa vida, meu Deus do céu. O próprio Alexandre mesmo, eram trilionários, não sabiam o que tinham, né? Não sabiam o que estavam ali embaixo. O próprio rei Assuero mesmo, né? Se a gente for colocasse no papel, era para ter sido um dos homens mais bilionários do mundo, mas não sabiam a riqueza que tinha ali embaixo da terra dele. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale da terra de Sinar e habitaram ali. No período bíblico, ainda não se havia inventado a bússola magnética como a conhecemos hoje. A orientação era feita pelo nascer e o pôr do sol. A direção do sol nascente era chamada de Keden, em hebraico, podendo ser traduzido como Oriente ou Frente. Era o norte da época. Portanto, a partir do Oriente significa andar em sentido contrário à frente, ou seja, ir para trás. Olha, vocês veem que interessante? Ir para trás. Eles estavam voltando da frente do mundo, indo para trás. Eles estavam em uma linguagem espiritual regredindo, né? Tem uma leitura nesse mesmo sentido que diz:
E quando eles causaram em seus corações, para se moverem para longe do Senhor, eles encontraram um vale na terra de Babel e habitaram ali. Ó, vocês veem que interessante? Quando eles causaram em seus corações para se moverem para longe do Senhor, eles encontraram um vale na terra de Babel, que é a terra de Sinar, e habitaram ali. Está lá em Gênesis 11:2, na tradução hebraica, né? Os homens da época de Nimrod e da Torre de Babel não progrediam espiritualmente, mas por causa do seu orgulho, eles estavam voltando ao erro da geração anterior ao dilúvio. Então, vocês veem que interessante, irmãos. Estavam voltando à geração anterior à do dilúvio. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada e espojadora ao espojadouro da lama, Está em 2 Pedro 2:22. Amém, irmãos? Amém. Amém. Amém, Delfino. Bebe um pouquinho de água. Um vale em Sinar. Em Gênesis 11:2 diz que eles encontraram um vale na terra de Sinar, né? Depois a gente sabe que mais tarde virou a Babilônia, né? Que é provavelmente, como mostram evidências arqueológicas, o Iraque atual. Então, Sinar é o Iraque atual agora, tá? Então, os homens vieram de um lugar alto, das cordilheiras do Ararat, local do repouso da Arca de Noé. Lugares altos, como as montanhas, falam de caminhos espirituais elevados. Noé deixou um legado espiritual muito elevado, de obediência e busca do Senhor para a humanidade. Repare que Deus fez a arca repousar sobre uma alta montanha, significando o quão elevados estavam os sobreviventes da arca no sentido espiritual. Mas, pouco tempo depois, aquela nova geração já havia se corrompido, e eles descem, tanto geograficamente falando, como espiritualmente, e vão achar um vale, um lugar abaixo, que é a síntese linguística que o Gênesis usa para descrever o quão baixo estava a espiritualidade deles. Irmão, só uma paradinha aqui bem rápido. Uma coisa muito interessante que eu acho que eu não cheguei a comentar com os irmãos, que o lugar mais baixo da Terra é o Mar Morto. É 428 metros abaixo do nível do mar. Então, é 428 metros abaixo do nível do mar. Então, eles dizem o quê? Que toda a água, né? Toda a água do dilúvio teve que ir para algum lugar, né? Então, ela escoou para onde? Para o Mar Morto, fazendo com que o Mar Morto ficasse, né? Com esse alto teor de sal. Não existe lugar nenhum, né, Felipe? Um lago, né? Porque ali a gente chama de mar, mas é um lago, né? Porque ele é fechado, então é um lago. Acho que nem o mar de Gezaré. É um lago grande, só grande, né? Então, toda a água, né? Toda aquela água, não só a água, como os animais, né? Tudo aquilo, toda a vegetação, ela escoou para o Mar Morto, né? Tornando o Mar Morto, né? Um lugar terrivelmente, ali não tem vida nenhuma, né? Ali peixe nenhum consegue viver, né? E tornando que é o maior lugar de nível, o maior nível de sal, né? Um lago com o maior nível de sal é o Mar Morto. Então, dizem, né, que toda a água, né, todo aquele lixo, né, que foi escoou tudo para o Mar Morto. Até porque é o ponto mais baixo da Terra, né? Para você ver que interessante. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra. Poderia ser qualquer outro lugar, mas não, é o Mar Morto. Então, o Mar Morto é o ralo, né? Diz que foi o ralo do dilúvio. Amém, irmãos? Repare que Deus, né? Então os homens vieram de um lugar alto, só voltando. Então os homens vieram de um lugar alto das cordilheiras do Ararat, local do repouso da Arca de Noé. Lugares altos como as montanhas falam de caminhos espirituais elevados. Noé deixou um legado espiritual muito elevado de obediência e busca do Senhor para a humanidade. Repare que Deus faz a arca repousar sobre uma alta montanha, significando quão elevados estavam os sobreviventes da arca no sentido espiritual. Mas pouco tempo depois, aquela nova geração já havia corrompido e eles descem tanto geograficamente, falando, como espiritualmente, e vão achar um vale, um lugar baixo, que é a síntese linguística que Gênesis usa para descrever o quão baixa estava espiritualmente, a espiritualidade deles. E é esse o destino daqueles que se arriscam a descer no mundo espiritual, que deixam de andar pelos caminhos altos, caminhos de cumprimento dos mandamentos, caminho de obediência a Adonai. No final, chegarão a lugares baixos, em depressões espirituais, onde o pecado e a escravidão de si mesmo reinam. Serão escravos de suas vontades.
Daí é uma conversa, né? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Está lá em João 8:34. E disseram um aos outros: eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Está lá em Gênesis 11:3. A terra do Sinar, o Iraque, é rica em barro. Quase não há pedras e madeira. A região entre os rios Tigre e Eufrates. Mesopotâmia quer dizer isso, né, irmãos? Mesopotâmia quer dizer entre rios, né? Mesopotâmia, entre rios. Entre os Tigres, entre os rios, né? Tigres e Eufrates. É um lugar de lama e de lodo. Por isso, eles resolvem fazer tijolos de barro queimado para o alicerce da Torre de Babel. Normalmente, o alicerce era feito de pedras, de rochas, mas a Torre de Babel não tinha o seu fundamento construído sobre a rocha. Para vocês verem que interessante. A pedra é Cristo, os tijolos de barro representam as obras humanas, mundanas, pecaminosas, tanto quanto a lama e o barro. Amém, irmãos? Daí tem aqui em Atos 4:11 diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Amém, irmãos? Amém. 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 Tudo tranquilo, Delfino? Tá, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, irmão. Quem cala, consente. Eu confundo com os botões aqui. Irmão, vou falar um negócio para você. Você falou Pode falar. Petróleo, né, que lá para eles não tinha valor, mas depende da época também. É a mesma coisa para nós hoje, né? Se nós estivermos no deserto lá, morrendo de sede, o cara ofereceu 1.000 quilos de ouro para você, ou uma jarra d'água, mais valioso para mim é a jarra d'água. Né? E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Não adianta nada, irmão. Então, depende da época, depende do momento, aquilo que é mais valioso para a gente, né? E a única coisa que não perde o valor é Jesus. Pode Amém. Em qualquer época, em qualquer momento que a gente passar, prioridade nossa, Jesus, porque sabemos que através dele nós tudo, né? Conseguimos estar junto dele, conseguimos a salvação, conseguimos as bênçãos, né? Acho que não tem ouro maior do que Jesus Cristo na nossa vida. Amém, Delfino, sem som de dúvida. Nós vemos lá Nabucodonosor, né? O homem mais rico, né? Até então era o homem mais rico da terra. Mas ficou lá o quê? 2, 3 anos, 4 anos vivendo que nem animal, comendo mato, né? Você vê que a riqueza a gente precisa, né? Mas eu acho que o dinheiro, né, tia? A gente vê agora, a gente vê as pessoas loucas atrás de dinheiro, correndo, querendo viver bem, isso, aquilo, aquele outro, né? E esquecendo totalmente da palavra de Deus. Tá virando assim um ritual a gente na igreja, né? É um ritual. Você vai lá, chora, canta e volta e vive do mesmo jeito. Então, sabe, a gente tá vivendo de ritos, né? A gente está vivendo muito mais tempo. A gente está. Oi. Eu acho que isso é importante, mas não é a prioridade nossa. A Claro. É Cristo, entendeu? Para nós vivermos bem, para nós podermos ajudar o próximo, tudo isso, Deus às vezes ele permite que a gente tenha um pouco mais, mas para a gente abençoar um irmão, abençoar Amém. uma igreja, abençoar uma pessoa na rua. Então, Deus permite, entendeu? Mas isso não pode ser prioridade. A gente não pode perder o foco principal nosso, que é Jesus, né? Não é agora eu me perder com o mundo, querer ganhar muito dinheiro e me afastar de Deus. Não tenho tempo mais para Jesus. Não é assim. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. É o que a palavra de Deus nos fala. Quer sim o dinheiro para poder viver bem, viver melhor, né? Mas não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é Cristo, a nossa salvação. Saber que o nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor Jesus. Isso que é o mais importante para nós. Hein, irmão? Amém. Jesus conta sobre isso, né? Jesus fala que... Jesus dá uma pequena parábola, né? Jesus fala que aquele homem, né, naquele ano colheu bastante. Mas daí o que veio primeiro na cabeça dele? Falou, mas onde eu guardarei tudo isso? Construirei silos maiores. Daí Jesus disse, louco, hoje mesmo pedirão conta a ti, e o que terás para apresentar? Né? Chegar aqui um telão de cheque e falar para Deus, eu vou dar esse dinheiro para o senhor, deixa eu viver mais 20 anos aqui. Não funciona dessa forma, né? Não funciona dessa forma. Amém. Irmãos, betume por cal. O texto continua e relata que o betume serviu como argamassa para os construtores da Torre de Babel, na Bíblia. O betume é um tipo de piche, né? A gente sabe. E derivado do petróleo, que é semelhante ao asfalto. Era usado para impermeabilizar construções e embarcações, como Noé fez com a arca. O Vale de Sinar possuía betume em abundância.
pois era praticamente o mesmo lugar onde Noé construiu a arca, pois ele a betumou por dentro e por fora. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Nossa, deve ter sido um cheiro forte, tremendo, né, na arca, porque esse negócio cheira forte, né, irmãos? Tá lá em Gênesis 6:14. Misericórdia. Bom, mas é o ônus, né? Teve o bônus de viver, mas teve o ônus de passar por isso, né? Essa é uma forte indicação que eles estavam buscando o mesmo lugar da geração do dilúvio. Estavam regredindo, buscando reconstruir a sociedade que foi destruída pelo dilúvio. Façamo-nos um nome. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:4. Façamo-nos um nome revela o desejo de serem iguais aos homens de renome, que nasceram da união dos filhos dos poderosos, os filhos do Deus, com as filhas dos homens, geração pré-diluviana. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e dela geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Gênesis 6:4. Além disso, o nome na Bíblia é algo que representa o caráter de uma pessoa. A geração de Babel queria impor o seu nome, ou seja, as suas próprias qualidades morais. Eles queriam estabelecer o seu próprio padrão moral baixíssimo, enquanto que o texto bíblico nos adverte que o nosso caráter, o nosso padrão moral, deve refletir o caráter divino. O maior tesouro do mundo não é o nosso nome, mas o nome do Eterno. Isto é, não é o nosso caráter que devemos exaltar, mas o caráter de Deus que deve ser imitado por nós. Está lá em Apocalipse, né? E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Só bem rapidinho aqui, irmãos, estava comentando com o Delfino semana antes de começar o teatro. O Delfino mostrou uma pedrinha para mim, né? Lá em Apocalipse diz, né? E dar-te-ei uma pedra branca, né? Porque naquela época o julgamento era feito dessa forma. Se você fosse condenado, era levantada uma pedra preta. Se você fosse absolvido, era levantada uma pedra branca. Então, João ali fez alusão a isso, ao tipo de julgamento, né? Então, dar-te-ei uma pedra branca, uma pedrinha branca. Então, era a pedra branca, né? Dizendo que você foi absolvido dos seus pecados. Amém, irmãos? Amém. Meu irmão, já estou terminando, viu? Vocês podem ficar tranquilos que hoje eu estou terminando, tá? Hoje eu fui mais sucinto. Conforme a geração do dilúvio, a geração da Torre de Babel buscava a seleção não natural para criar uma raça humana superpoderosa. A raça pura, nos moldes do nazismo de Hitler. Aí, Felipe. Felipe gosta do supremacia nazista, né? Gosta não, né? Perdão. Felipe estuda sobre isso, né? Felipe estuda sobre isso. Ele gosta. Deus me livre e guarde. Ô, Felipe, eu tenho uma foto de Goebbels. Goebbels é o homem que inventou a propaganda, né? Era o ministro da propaganda, né? Justamente. O ministro da propaganda de Hitler era Goebbels, sabe? Era um Zé Mané, sabe, tia? Mas ele achou em Hitler, né? Tipo assim, Goebbels, o Felipe conhece a história de Goebbels. Goebbels, ele não pôde servir porque uma perna dele era maior que a outra, viu, Felipe? Uma perna dele era maior que a outra, ele não pôde servir. Então, ele era aquele cara que estava esperando uma chance. Ele viu uma chance em Hitler, né? Então, era o ministro da propaganda. Mas tem uma foto que ele está sentado. Felipe, acho que conhece essa foto. Ele está sentado e a pessoa vai bater uma foto dele e ele descobre que essa pessoa é judeu. Só tem que ver a cara do cara, tio, a cara do capeta, né, Felipe? A cara do capeta mesmo, esse Goebbels. O cara era terrível, né? Tão terrível que ele é que o final dele foi se suicidando. Ele, a mulher dele e as 5 filhinhas dele, loirinhas, todas bonitas, sabe? E então se suicidou. Mas eu só quis entrar nessa parte só, sabe, tia? Esse Goebbels, quando ele descobriu que o fotógrafo era um judeu, a cara de ânsia dele, tio, depois eu vou compartilhar essa foto para vocês verem. A cara de raiva dele olhando, né, Felipe? Pro rapaz, um ódio, né mesmo, que ele tinha. Misericórdia. Essa foto é extremamente significativa, porque o fotógrafo captou o momento exato que ele ficou sabendo que o fotógrafo era judeu. É impressionante. Impressionante, tia. Uma cara de ódio do cara, assim, descobrindo, sabe? Porque, na realidade, Goebbels, né, Felipe? Começou lá atrás, né? Ele foi instruindo, né, a Hitler, nem tanto instruir Hitler, né? Ele foi instruindo o povo. Ele foi fazendo as ligações, né? Nas propagandas dele, ele fazia a ligação do judeu com rato, ele fazia propagandas de ratos junto com judeus. Então, ele foi inserindo na cabeça dos alemães que o judeu era uma escória,
né? Então teria que ser aniquilado. Então ele foi devagarinho, ele foi fazendo a cabeça do povo alemão. Uma pequena parcela, é óbvio, né? Só que a maior parcela ficou quieta. Então, se a maior parcela ficou quieta, ela foi conivente com aquilo que Foi aconteceu. conivente também. Sem sombra de dúvida. Então ele foi colocando isso na cabeça do povo, foi fazendo essas propagandas em cima, fez filmes, né? Tem até um Titanic nazista, sabe? Ele fez um filme Titanic Sim. nazista. De 1943. Aí, viu? O Felipe é o nosso historiador, sabe muito melhor que eu. Então, cara terrível. Um homem terrível. Goebbels foi terrível, assim como Heimlich, né? Assim como todos os outros. Mas Goebbels foi terrível. É até interessante o Elber colocar, né? Eu acho que foi no começo do grupo, né? Eu tinha compartilhado com você, não lembro se eu falei com o grupo, né? O quanto que não só com os judeus, mas com todas os outros grupos religiosos, a questão da fé dentro da Alemanha nazista, ela foi muito perseguida, né? Eu lembro eu até compartilhei com o Elber um documento que que formaliza a renúncia da fé das pessoas. E daí aparece lá, e ele foi muito empregado principalmente para os testemunhos de Jeová, onde o indivíduo que era preso em algum determinado grupo de oração, em uma reunião das testemunhas de Jeová, ele teria que assinar, para não sofrer uma penalidade maior, ele teria que assinar um documento onde tem vários pontos. E nesses vários pontos, ele, primeiro, se comprometia a renunciar à sua fé. Se ele, assim que renunciasse, ele deveria denunciar o grupo do qual ele fazia parte. Ele não deveria voltar com o aviso de que ele seria novamente preso e dessa vez ele sofreria coisas piores. E, em caso do exército alemão precisar dele, ele deveria contribuir com as forças armadas alemãs. Então, e ele assinava com data. Então, ali era a própria materialização da pessoa renunciando à sua fé diante de uma ideologia que era contra qualquer manifestação religiosa. Os testemunhos de Jeová sofreram muito com ele, sabe, tia? Né, Felipe? Os testemunhos de Jeová foram os que mais sofreram. O segundo grupo religioso que mais sofreu depois dos judeus. Justamente. Eles, tipo assim, eles morriam, mas não renegavam, né, Felipe? Eles morriam, mas não renegavam, sabe? Os testemunhos de Jeová. E muito interessante. Tem um filme, né? Tem até um filme que conta essa história, sabe? De um testemunho de Jeová, o que ele passou lá, sabe? E o interessante é que muitos judeus se converteram aos testemunhos de Jeová. Foram excluídos, né? Nossa, os judeus mesmo, o povo judaico, excomungaram eles, né? Mas mesmo assim, eles se tornaram testemunho de Jeová, né? Amém, né? Irmão, já tô acabando, viu? Ah, tá. A bateria meu tá quase acabando. Assim, então eu vou terminar aqui para só não Se atrapalhar. houver algum problema aí. Tá bom. Então, né, como comentei, né, sobre que tiveram com filhos e mulheres, e antes que essa loucura voltasse a ser realizada na Terra, Deus confundiu as suas línguas, terminando com aquela segunda tentativa de se estabelecer um governo mundial para o mal. A torre cujo cume tocaria nos céus era a tentativa de entrar no mundo dos deuses. Queriam fazer uma ponte para os céus, sem a escada de Jacó, usando um zigurate feito por mãos humanas. A única escada que liga a terra aos céus é Jesus Cristo, uma obra não feita por mãos humanas. Homem nenhum pode ligar a terra ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Mas sabemos que o verdadeiro anticristo voltará a edificar um reino de Babel. Sejamos vigilantes. Amém, irmãos? Sim. Terminei por aqui porque eu quero começar. Eu quero começar Abraão, contando, tipo assim, né, vamos comentar sobre a genealogia de Abraão. Eu quero entrar logo na parte dos patriarcas, porque tem muita coisa para comentar sobre os patriarcas, né? Não que não tenha muito aqui no Gênesis, assim, nessa parte aqui, né? Até o 11. Mas tem muita coisa interessante para a gente comentar sobre Abraão, sobre as histórias de Abraão ali. Vai ser muito interessante, como você está sendo, né? Com a graça de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças. Muito então, rico. Vocês estão à vontade, viu, irmãos? Tá certo, porque eu tô com medo do meu acabar e eu sumi aqui. Tá bem. Então, Deus abençoe, viu? Amém. O meu filho vai fazer uma oração para a gente, tia. Amém. Fala para mim fazer a oração, irmão? Você faria para nós, irmão? Faço, com certeza. É
Eu tô de touca até a hora que eu não ouço direito. É. Fica meio embaraçado o som. Tá bom o meu som? Tá ótimo. Amém. Então vamos agradecer. Pai querido e amado Deus, Obrigado. te louvamos, te glorificamos, te bendizemos o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Pois o Senhor é um Deus maravilhoso, único e verdadeiro, Pai. Obrigado por este momento, obrigado Sim. pelos professores, Pai amado, Amém. que interagiram conosco, Deus É maravilhoso, verdade. trazendo um pouco mais do manancial da tua palavra sobre as nossas vidas, Santíssimo, Pai. te glorifico, Que possamos, Pai te amado, louvor, te ser um terreno fértil, Pai amado, Sim. para poder absorver essa semente maravilhosa que é o Amém. Senhor, ó Deus maravilhoso, Amém. que ela possa crescer em dentro de Glória a nós, Pai amado, e Deus. possa dar Amém. frutos, Pai amado, Amém. 100, 60, 30 por um, Pai amado. Sim. Que eu possa sempre estar conosco, Pai amado, Aleluia. à noite, ó Deus maravilhoso, nos dias, Sim. maravilhoso, Leve durante a vidas noite, por Pai. via da Use palavra. o seu profeta também, ó Deus maravilhoso, que ele possa também derramar, Pai amado, o seu bálsamo Teu sobre povo. cada um lá, Amém. Pai amado. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Oh, louvado é Amém. teu nome. Esteja um dia de muitas bênçãos Amém. através de cada vida aí, em nome de Jesus. Amém, Fica com tia. Deus. Deus abençoe. Obrigado, tia. Deus Domingo. abençoe, tia. A semana Domingo estaremos abençoada aqui. para também, para a família toda. Amém. Amém. Obrigada. Oh, Cris, Deus te abençoe. Dudu, Arthur. Um Amém, abraço a todos. Felipe, obrigada, hein? Deus abençoe a todos. A Amém, tia. Rita, Delfino, Amém. Amém. em nome de Jesus. Amém. Fica Amém. com Deus. Com Deus, tia. Amém. Paz, Felipe, paz, irmão Elber, paz. Amém, teu filho. Paz. Todos que estão Paz aí de no Deus. canal. E Deus continue abençoando cada um. Oi, Albert. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Delfino. Abençoe. Amém. Oi, Felipe. Oi, Albert. Então, até eu ia comentar lá, mas só para não deixar passar, você tinha comentado dos tiranos, né, que se espelham muito no arquétipo de Nimrod, né? Eu me lembrei agora de um outro texto que eu tinha lido, que falava justamente do retorno desse imaginário dentro do Iraque. Isso na década de 80. Quando Saddam Hussein ele subiu ao poder no Iraque na década de segunda metade aí da década de 80, 86, 87, um dos praticamente dos primeiros projetos, um dos mais vamos dizer assim, ousados por parte de Saddam Hussein, era novamente trazer para o Iraque toda a glória que a Babilônia tinha quanto civilização nessa época que a gente está tratando. Justo. Então, o que ele fez? Ele praticamente financiou boa parte da pesquisa, assim, vamos dizer assim, não foi uma pesquisa aprofundada, mas pelo menos o olhar arquitetônico da Babilônia. E daí, em 86, ele fez praticamente ele conversou com a população iraquiana e convenceu a população que, pelo menos, o plano arquitetônico na capital, Bagdá, deveria seguir a orientação do que era na Babilônia. Olha que interessante. Então, e daí o povo custeou isso daí, né? Se eu não me engano, são valores que falam na época de 5 milhões, alguma coisa nesse sentido, para pelo menos restaurar os principais palácios que as narrativas históricas tratavam sobre a Babilônia. Olha que interessante. E aí, isso foi de 86 para 87, porque em 87 ele entrou em conflito com o Irã, e aí praticamente todos os recursos foram para a área militar na época para se defender do Irã. Justo. Né? Mas aí ele chegou até a erguer alguns palácios, alguma coisa nesse sentido, e o interessante é que ele seguiu o modelo de Nabucodonosor. Olha pra você ver. Nabucodonosor, nos tijolos, ele recomendava que colocasse o nome dele nos tijolos. Então, na construção, você identificava o nome de Nabucodonosor como autor daquela construção. Saddam Hussein mandou fazer a mesma coisa. Ele reergueu os palácios e colocava lá Saddam Hussein, presidente do Iraque, que pela glória de Deus, alguma coisa assim, e pela
pela contribuição do povo iraquiano, ergueu este palácio. Aí E você ele vê. fez isso. Mas só que no ano seguinte ele já parou, aí veio a questão da guerra do Irã-Iraque, depois veio a guerra do Golfo em 91, com a intervenção dos Estados Unidos naquela região, com apoio da ONU, Uhum. e aí depois veio a nova guerra do Iraque em 2003, e foi até 2007, mais ou menos, onde Saddam Hussein ele foi preso, julgado e condenado à morte. E o interessante é essas idas e vindas, né? Porque os Estados Unidos, na segunda ocupação, em 2003, utilizou uma dessas áreas como uma base militar. E aí o que acontece? Os Estados Unidos praticamente depredou a região, né? Esses locais aí. Soldados riscaram. Você vai olhar lá, fizeram desenho, ironizando Saddam Hussein. Muitos desses palácios hoje estão em ruínas, mas estão lá, comprovando que Saddam Hussein, ele também, como, né, esse arquétipo de ditador inspirado em Nimrod, né, Mania de grandeza, né, Felipe? Novamente, espelhar essa grandeza na arquitetura, né? Não, você vê que interessante que foi isso que começou a conversa, né? A arquitetura. Né? A Torre de Babel. O começo da conversa foi sobre isso, a arquitetura, que você chegou a começar a comentar sobre os arquitetos, né? Falando sobre se juntarem, né? Por fazerem novos, né? A arquitetura, esse tipo de pensamento deles. Então, você vê que a arquitetura reflete totalmente o pensamento de megalomaníacos, né? De grandeza, né? Essa mania de grandeza desse povo, né, Felipe? E Saddam Hussein ficou para trás. Revelou diversas vezes. Eu acho que eu vi algumas fotos assim do pessoal roubou, né? Os soldados americanos saquearam bastante esses lugares, né, Felipe? Demais. Saquearam. E existe um museu lá na Alemanha que tem esses tijolos ainda, né? Da Nabucodonosor, né? Tem. Se não me engano, o Museu de Pérgamo. Tem a imagem de Ishtar, tem toda a entrada, assim, que era a entrada da Babilônia, né? Muito aqueles tijolinhos pintadinhos, bonitinhos, né? Bem feitinho, né, Felipe? Muito interessante mesmo. O Saddam Hussein, inclusive, ele restaurou uma versão dele lá no Iraque. Né? Essa versão tem lá, não sei como é que está o estado agora, mas ele restaurou essa principal, o portal de Ishtar. Interessante, né, Felipe? Você vê, esses grandes ditadores, eles sempre recorrem também à Bíblia, né? Você vê o próprio Hitler, né? A gente vê lá, né? O Indiana Jones e a arca da perdição. O próprio Hitler mesmo, né? Existe vários documentários contando sobre isso, que os nazistas, eles queriam achar também a arca, né? Da aliança, eles procuraram, reviraram tudo, né? Eles tinham essa ideia também que se achasse aquela arca, eles seriam também invencíveis, como foi o povo judeu, eles acreditavam nisso, né? Você vê que eles tentam, né? Se remetem também à palavra de Deus, né, Felipe? Não, e até mesmo um texto que eu estava lendo sobre isso, que falava até mesmo da lança de Longino, né? Que foi a lança utilizada pelo soldado romano para estocar o lado de Cristo, né? Onde, segundo até a história da igreja, a partir daquele líquido que foi vertido, trabalhou na conversão daquele soldado, ele hoje é um santo da igreja, né? São Longino. Né? E daí o que acontece? O destino dessa lança se perdeu por muito tempo. E daí parece que, alguns séculos atrás, parte dessa lança foi encontrada e até fala de uma corrida durante a Segunda Guerra Mundial para ter posse dessa lança. Falaram que até os alemães tomaram posse dessa lança. E isso, de certa forma, explicou como que eles conquistaram tanta coisa em tão pouco tempo. E o fato e eles acabaram com o recuo das forças deles, os americanos tomaram posse dessa lança e, de certa forma, explicou a queda de Hitler tempos depois. Né? Porque, de certa forma, Hitler acreditava muito na questão mágica das coisas, né? Ele estudou muito sobre ocultismo, artes secretas, enfim. Nossa, tem vários vídeos deles, né? O sincretismo deles, né, Felipe? Tem vários vídeos deles. Eu gosto também de ver essas partes assim, né? Sobre o nazismo. Eu gosto de assistir bastante documentário sobre eles também, né? Não sou professor de história, nem você, não tem assim, tanto argumento, tanta bagagem nem você tem, mas eu gosto muito de assistir também, né? Então mostra, sabe, Felipe, esse parte, né? As partes deles.
a religião mesmo que eles estavam, né, tentando, assim, no meio, entre o círculo entre eles ali mesmo, né, esquisito, né, cara, diferente pra caramba mesmo, né, o que eles faziam, até o cálice, né, eles foram atrás também do cálice. Foram. E assim, até muita coisa que, assim, dentro da história, Elber, essas coisas, assim, eu olho um pouco o pé atrás, sabe? Porque, assim, eu leio, mas só que, assim, eu fico com a desconfiança, porque, por exemplo, a gente, dentro da história, a gente estuda pelo processo científico da coisa. A gente busca documentos, a gente vai buscar depoimentos, a gente vai olhar, faz as pesquisas arqueológicas, olha o local, né? Então, são que vão nos dando indício para a gente montar esse mosaico, para a gente montar o que de fato pode ter acontecido, né? Vira e mexe aparece uma outra coisa que nos ajuda a entender, né? Então, principalmente quando fala desses assuntos, eu muitas vezes olho para o pé atrás, porque depende muito de quem está falando. Né? Por exemplo, até mesmo muitas vezes nos canais, acho que até o History trabalha muito com isso, muitos dos que fazem esse tipo de pesquisa, eles não vão trazer o elemento, não, eles não trazem o elemento científico, porque pode ter muita coisa que tem fundamento, é verdade? Pode, mas o problema é como você traz essa comunicação. Justamente. Porque daí, jornalismo, né, Felipe? Porque daí, por exemplo, para as pessoas, colocam um caráter fantasioso. E aí descredibiliza algo que pode ser científico. Por exemplo, o exemplo das pirâmides do Egito, por exemplo. Tem um cara lá que o tempo todo ele fala as pirâmides do Egito foram coisa de alienígena, que isso, que aquilo. Mas será que qual é o discurso que há por trás de falar que uma construção dessa não pode ser feita por mãos humanas? Justamente. Porque daí, será que, por exemplo, quando eu olho lá o Coliseu Romano, será que eu também vou dizer que é alienígena? Se eu olho a Acrópole grega, eu vou dizer que foi feito por alienígenas? Né? Quando eu falo europeu, o europeu não tem problema, é mão humana. Mas o fato da pirâmide do Egito estar na África, não. Os africanos não são capazes de construir um negócio desse, né? Então, quer dizer, eu tenho que analisar esses discursos também, de quem está falando isso, né? Então, tem hora que eu olho assim, eu olho com o pé atrás. Eu não desacredito. Tem realmente o fundo, se a gente olhar direitinho, ter o devido cuidado, ele tem uma trajetória de entendimento, mas só que o problema é quem está falando. O problema é quem está falando, quem está emitindo com base nessas informações, que muitas vezes não ajuda no diálogo, né? Que nem, tipo assim, eu vi tipo, um documentário russo, né? E com tradução ali embaixo, né? Então, não era nem do History, nem do coisa, falando sobre o Czar, né? Falando sobre o Nicolau, sobre a esposa dele, né? Falando sobre os filhos dele, falando sobre Alexei, né? Que era o filho dele, tadinho, que era hemofílico, né, tadinho? O menininho sofria. Então, daí eles colocam junto, quem coloca Rasputin junto, daí falam, sabe? Todo o misticismo, daí falam que o Czar era isso, que o Czar era aquilo. Você fica meio com o pé, que nem você falou, você fica com o pé meio atrás, porque será que era verdade mesmo? Será que isso aí não é um meio de difamar? Né? Porque judiaram daquela família, né? Metralharam, escorraçaram, depois colocaram, né? Diz que enterraram lá naquela floresta lá. Então foi uma família que sofreu muito, né, Felipe? A família do Czar. E isso aí, e isso também faz parte do jogo político, né? Histórico, vamos dizer assim. Porque acontece, a quem interessa esse tipo de narrativa, né? De descredibilizar, de mostrar, não, eles estavam envolvidos com a perversidade, estavam envolvidos com magia. Quem tomou poder depois? Então, né? Foram principalmente os que eram mais ligados à ala socialista, era Lenin, era Stalin. Stalin era mestre em apagar a história. Tirou um dos principais aliados, que era o Trotsky, que apagou das fotos. Né? Apagava, ele estava no local, ele apagava das fotos. Então, quer dizer... Apagou das fotos e mandou apagar também no México, né? Mandou matar ele lá no México. Em 1940, mandou assassino atrás dele. Então, quer dizer... por isso que a gente muitas vezes tem que ter aquele olhar dos dois lados, né? A quem interessa estar falando dessa maneira, estar falando desse jeito. Às vezes também a pessoa está desinformando
E isso aí interessa outras pessoas também mostrar essas outras versões para confundir, para atender a interesses próprios, né? Não, que nem eu, tipo assim, né? Nesse documentário falava que a mulher, né, pelo fato de Alexei, né? A mulher queria, tipo, a mulher de Nicolau queria de qualquer jeito ter um filho, né? Até então tinha 4 filhas, então porque queria ter um filho para poder, né, continuar com a prole, né, do czar Nicolau. Então, o fato de Alexei ser doente, ela se achegou a Rasputin, tinha relações com Rasputin, sabe? Então, uma coisa terrível, né? Daí envolvia quê? Envolvia já o holocausto que ela fazia, sacrifícios que ela fazia. Então, passa um ar, nossa, que tipo de gente que era esse? Nossa, mas não merecia estar vivo mesmo, né? Então, dá esse ar, né? Passa essa impressão, nossa, que povo ruim. A gente sabe que o czar teve lá os erros dele, né? A história da Rússia lá, a gente sabe lá bem um pouquinho que eu sei. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu pelo povo se revoltar, mas eles usam, né? Como você disse, né? Quem entrou depois foram os comunistas, né? E Lenin, Deus que me perdoe, né? Então esse povo entrou e o que eles fazem? Dando a história do vencedor. Então o vencedor passa a contar a história dele. Né? Ele passa a contar a história dele do jeito que ele vê. Quer dizer, então os vencedores passam a dar a história de acordo com o que eles viam. Então, muitas pessoas aí que são massacradas, né, na história, muitas vezes, pelo fato de elas terem sido perdedoras, automaticamente, que nem nós vemos, né, na estela de Senaqueribe, né, aquela pedra, né, aquele prisma de Senaqueribe, quando acharam, os relatos de Senaqueribe ali, Senaqueribe era um homem, era a melhor pessoa do mundo, mas é um relato de um vencedor, né, Felipe? Então, os vencedores, eles tinham como que eu posso dizer para vocês, esse prêmio de relatar a história de acordo com a visão deles, né? Porque a esses vencidos, né, só restou a aniquilação física, extermínio, e o silenciamento, né? O desaparecimento da sua história. No Egito antigo, já no Egito antigo isso era muito costumeiro, né? Por exemplo, no momento que teve o Egito antigo, teve uma faraó, vamos colocar assim, o faraó seguinte apagou toda a história dela. Justo. Foi lá, mandou, vamos dizer assim, tirar a parte da história dela que era registrada nas pedras, na arquitetura local, mandou apagar tudo. Então, quer dizer, até há tempos atrás, não se sabia que tinha uma faraó feminina, né? Dentro do período do Egito Clássico. Não estou nem falando de Cleópatra ainda, né? Mas aí, recentemente, que começaram a levantar a lebre, mas lá atrás tinha uma faraó muito antes de Cleópatra. Né? Pra você ver que interessante. Mas isso aí, no Egito Antigo, já falava-se desse apagamento da história. Quer dizer, quem vence tem esse poder de escrever essa narrativa, essa nova visão da história. Então, até mesmo os estudos históricos hoje, eles estão trazendo esse elemento de trazer essa outra visão. Essa visão daquele que foi exterminado, daquele que perdeu, daquele que foi derrotado, né? Está crescendo muita pesquisa nesse sentido, de mostrar esse outro lado também, né? Nem sempre o lado que vence é o lado do bonzinho, né? Justamente, que nem você comentou sobre o faraó, né? Aquele faraó que veio 100 anos antes de Moisés, seria Akenaton, pai de Tutankhamon, né? Isso. Ele, pelo fato dele sair, né? Porque, tipo assim, a gente sabe que os egípcios daquela época, eles adoravam um panteão de deuses, né? Akenaton chegou falando que não, que existia só um deus chamado Aton. Daí o que ele faz? Ele sai com aquele povo, né? Sai dali de junto daqueles, como posso dizer para você, daqueles magos, né? Então aqueles magos ficaram loucos da vida com ele, porque ele se mudou para uma outra região, né? E lá nessa religião ele disse que ele cultuava o deus Aton, que é o deus Sol, até que o nome dele, né? Mudou para Akenaton. E o que aconteceu? Ele morreu automaticamente. O que os magos fizeram? Riscaram, começaram a riscar. E 100 anos depois, né, teve os Ixos também entraram no Egito, teve toda aquela mistura de gente, né? Mas só que aconteceu, Moisés usa isso, né, de riscar. Até então não se usava isso, né, Felipe? Moisés vira e fala para Deus, risca o meu nome do livro da vida. Quer dizer, ele usou, como posso dizer para você, uma linguagem que era uma linguagem egípcia mesmo, né, de te riscar, né? Tipo muito assim, comum. A face de Akenaton, na maioria dos monumentos de Akenaton, não existe, porque riscaram o rosto de Akenaton, tiraram a imagem de Akenaton. Foram poucos as coisas que acharam de Akenaton, que era aquela cara maior, né? Que era aquele faraó com aquela fisionomia maior. Até uns dizem que era extraterrestre, mas não era. O formato dele mesmo, né? Mas da mulher dele ainda tem, a gente acha, né? É a Ti, se não me engano, era a Ti.
É a mulher, eles têm, né? A mulher Isso. mais bonita, a egípcia mais bonita. Esses tempos atrás até trabalharam, teve uma equipe de cientistas que estava trabalhando na reconstituição facial de Akhenaton e da esposa dele, né? Em razão disso também. E é interessante pensar que quando ele fez isso para cortar o uso político da religião, porque a casta de sacerdotes era muito forte no Egito. Então, quando ele faz isso, ele corta o barato dos sacerdotes, e é por isso que os incomoda tanto, e na ocasião da morte dele, é a oportunidade de reconquistar o poder novamente, né? Justamente, depois a gente vê que aquele próprio filme, né, a Múmia, eles usam muito isso, né, porque Ankhsenamon, né, era a esposa, né, veio depois, né, óbvio, era a esposa de Tutankhamon, né, Ankhsenamon, e Amenhotep era aquele, tipo assim, dizem que esse Amenhotep era um dos magos, né, dos magos que existiam naquela época, então dizem que esse Amenhotep matou Tutankhamon, porque nas escavações dizem que Tutankhamon tinha uma marca, né, de batida na nuca. Tutankhamon era novo, tinha 17 anos, 16, 17 anos, era muito novo, né? Então dizem que Amenhotep ficou com Ankhsen na mão porque matou. Mas o relato verdadeiro mesmo diz que Ankhsen na mão, ao saber que Tutankhamon morreu, ela, o que ela fez? Puxa vida, ela tinha que casar com outra pessoa, ela não queria casar com Ankhsen na mão. Ankhsen na mão estava pressionando ela para casar com ela, né? Daí o que ela fez? Perdão, Amenhotep estava pressionando Ankhsen na mão para casar com ela. Existia aquele outro grupo, o Hitita, né? Os hititas, os heteus, né? Que até o Urias era o hitita. Então ela manda chamar, né? Pede para um príncipe hitita vir casar com ela, né? Mesmo sendo um grupo rival, né? Os hititas eram rivais dos egípcios naquela época. Então ela manda chamar, só que no meio do caminho esse príncipe hitita é morto. Ninguém sabe como. E todos dizem que foi o Ankhsen na mão. E depois, que foi Amenhotep. E depois Ankhsen na mão some, né? Dizem também que ele acaba matando ela também. Porque ela teria que casar com o primeiro na sucessão, como não tinha outro filho, Tutankhamon não tinha filho, então teria que ser com esse mago que era um dos principais. Mas é interessante a história egípcia também, né, Felipe? Nossa, ela é muito significativa nesse sentido. E assim, é algo que a gente fica atento. Eu acho que assim, é muito olhar do Flávio Josefo mesmo. No sentido de, ao mesmo tempo que nós temos a nossa fé baseado no livro sagrado, nós sabemos que existem esses testemunhos, essa cultura, do qual ela também está imersa. Verdade. Por exemplo, quando Moisés, né, a sua fala que você colocou agora, quando Moisés está falando isso, ele está falando isso com base numa cultura que é estranha a ele. Justamente. Flávio Josefo, que não era do movimento cristão, ele não é, o nome dele não é registrado dentro do livro sagrado, porém ele está testemunhando sobre esses eventos. Justo. Então, eu acho que ter esse olhar um pouco mais além, né? Eu acho que também existe um propósito por trás disso, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha eles confirmando, né? Somente quando a gente vê muita discussão de pessoas que vêm no sentido de demerecer o cristianismo, nós temos esses testemunhos de fora também. Por exemplo, no caso de Pilatos mesmo. Há um tempo atrás, muito se questionou da existência de Pôncio Pilatos, até surgir por meio da arquitetura lá um pilar que encontrava referências do nome de Pilatos, né? Então, esses elementos, quando nós trazemos para a discussão histórica, eles, na verdade, também ajudam a reforçar a nossa fé. Sem som de dúvida. O próprio rei Davi mesmo, né? Escavações foram provar que o rei Davi existiu, né? Historiadores foram descobrir, né? Em 1994 acharam lá uma pedra pequenininha, lá, um pedacinho pequeno, dizendo, né? Uma frase, o nosso rei Davi. Quer dizer, a gente sabia pela Bíblia, a gente sabia que o rei Davi existiu, mas, como você disse, os historiadores, né? Eles precisam do quê? De fatos reais, né, Felipe? Vocês precisam de coisas palpáveis para poder dar esse esclarecimento, né? Se existiu ou não existiu. Então, acho que foi mês passado que também apareceu sobre Gideão também. Então, vai aparecendo, né? Muitas coisas a gente sabe, né? Vamos supor, a gente não vai achar nada escrito sobre Abraão, né? A gente sabe disso, vai ser muito difícil. Sobre Noé, assim, pedras, alguma coisa assim. Mas, pela fé, nós sabemos que essas pessoas existiram, né? Então, muita coisa a gente tem que ir pela fé mesmo, né, Felipe? É verdade. Mas só de existir essa quantidade, eu acho que é uma maravilha muito grande, porque
confirma muito da nossa fé e de que isso que você falou mesmo, de mesmo tendo muita coisa nossa, sendo confirmada pela fé, né? Que a Bíblia fala, né? Bem-aventurados aqueles que creram mesmo sem ter visto, né? Verdade. Mesmo isso